Fala galera, começando mais um Dirigindo Empresas podcast. Isso, agora eu acertei, que bom, parabéns, Wagner, estrelinha na testa. Então, mais um capítulo aqui, trouxe uma pessoa diferente, né, do ramo que a gente está acostumado aqui. Isso, o cara é empresário também, hein? Antes disso, vamos para os nossos patrocinadores, que está num modo diferente, que não é com essa voz irritante que vos fala, tá? Daqui a pouco a gente volta. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zinguini te ajuda a trazer indicadores e metas, conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa, fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma! Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. É isso aí, vocês viram aí a Hannah Cooper, a nossa narradora. Cara, ela é dubladora real de anime e tudo. Achei sensacional o trabalho dela. Não tinha como não fazer essa parceria, cara. Muito bom, parabéns, Hannah, pelo trabalho que você está fazendo aí, pela força que você está dando pro nosso podcast. E agora eu vou mostrar quem que é a figura ilustre que a gente trouxe hoje aqui, que é o nosso amigo Rafael. Doutor Rafael. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Tudo bem, cara. Muito obrigado por ter vindo. Atravessou a cidade aí, já matou leão, macaco, tudo no meio do caminho para conseguir chegar. E aqui está, depois de um dia intenso de trabalho, né? Obrigado, cara. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que desde que a gente se conheceu, que começamos a nossa parceria, a minha admiração por você, pela sua equipe, pelo seu trabalho, um trabalho sério, só aumenta. Então, faço questão de estar aqui, mesmo com essa 1h30 de trânsito, para vir de lá aqui. Isso aí, valeu. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Só relembrando a galera, Rafael é da empresa Multiplique, né? Numas rodadas anteriores aí de capítulos, ele foi um nosso patrocinador aqui, dando esse apoio, não só moral, né, mas esse suporte aqui do podcast para a gente conseguir produzir esse conteúdo. Então a gente agradece muito essa parceria e não tinha como não trazê-lo, porque vocês vão ver que a história dele também é interessante. Por quê? Para quem não acompanha sempre o podcast, para quem caiu de paraquedas aí logo de cara no YouTube ou no Spotify, o Dirigindo Empresas, ele é um podcast criado para trazer empreendedores de verdade. Em que sentido? Aqueles que você corta, assim, sai sangue, pessoa que sofre de verdade, porque a gente vê muitos casos inspiradores de grandes empresas que servem para inspirar, mas é muito complicado para você trazer aquela lição para o seu dia a dia, né? Porque
né, a empresa maior ela tem recursos, ela tem muito mais gente, ela tem grandes profissionais envolvidos, investidores e tal. E quando você está aqui na selva de pedra, né, na veia mesmo, o trabalho, é mais difícil. E trazer esses empreendedores para um debate, acredito que inspira mais ainda aqueles que estão no dia a dia. Falar, pô, se o cara conseguiu com menos recurso que eu, nossa, eu tenho a tendência de conseguir. Poxa, ele usou a criatividade, nossa, ele usou o poder do conhecimento, do relacionamento. Então, essa é a ideia do nosso podcast, por isso que a gente traz pessoas que eu falo, pessoas comuns, mas que são extraordinárias quando você encontra, né, e entende essa história. E o Rafael, nosso doutor aqui, nosso advogado, ele não é diferente desses ilustres parceiros que a gente vem trazendo. E aí, posso chamar de Rafa aqui? Por favor, me chame de Rafa, porque eu não estou nem acostumado as pessoas me chamarem de doutor. Então... É uma coisa que eu nunca fiz questão, nunca foi uma necessidade minha ter esse título. Então, às vezes E aí, né, falando um pouco da minha história, no mundo corporativo, eu já cortei... Sempre nas minhas novas relações, eu cortava de cara. Pode me chamar de Rafa, pode me chamar de Rafael. Quando tinha outro Rafael, eles me chamavam de Cordeiro, né, por causa do meu sobrenome, mas... O doutor, eu achava até estranho. Quando alguém, eu falo com o doutor, eu já... Não, será que é comigo? Eu também estranho. E aí, acho que vale uma adenda aí, que vocês foram o primeiro grupo com advogados que a gente atendeu aqui na consultoria, né? E aí, quando a Ingrid trouxe, né, o caso, né, que foi a sua esposa, né, que conversou com a minha esposa num evento, nada a ver, né? Sim. E trouxe essa possibilidade, né? A gente foi lá apresentar, né, proposta tal, apresentar a W Suzuki no escritório deles, que inclusive é magnífico, muito bem arrumado. E aí eu falei, cara, e agora, né? Eu chamo de doutor, não chamo de doutor, como é que é? E eu tenho esse meio jeitão de cortar um pouco as formalidades. O que eu faço? Eu falei, das dúvidas é doutor para todo mundo, né? Capaz do faxineiro me receber, eu falei, tudo bem, doutor Pereira. Chamei todo mundo de doutor. Aí depois eles falaram, não precisa. Ufa. Essa vergonha eu não vou passar, né? Vou passar outras, mas essa não. Essa não. E é engraçado, né? Porque assim, eu nesse meio não faço questão disso, mas tem muitas pessoas que fazem. Sim, sim. E eu agora, né? A gente vai contar aqui sobre essa história, sobre eu me tornar esse empreendedor, né? Todas as mudanças que eu tive que fazer, de contato, de falar com as pessoas. Então, eu às vezes também fico confuso. Porque tem pessoas que eu tenho que chamar de doutor e que eu fico, né? E que eu sei que aquela pessoa, para ela, aquilo é importante. Sim. E tem algumas que não. Então, eu fico sempre policiando, né? Antes do contato para ver, olha, esse aqui é melhor sim, melhor não. E aí tem coisas que eu não consigo fugir. Quando eu vou falar com o juiz, quando a gente ainda tem essas situações, né? Muitas vezes, em razão do trabalho, em razão da própria atividade, claro. Eu vou falar com os juízes, eu vou despachar, e aí você tem uma formalidade que não mudou ainda. Sim. Né? Então você vai chamá-lo de excelência. Excelência, isso. Né? Você vai, outro dia eu fui fazer uma sustentação oral, você vai pôr a toga, né? Só faltou aquele negócio francês na cabeça. Né? Você vai pôr, aquela peruca. Mas você vai pôr a toga, senão você não faz a sustentação. Então eu ainda vou transitando entre essas coisas. Mas entendendo que isso mudou muito. Melhorou muito, até no mundo corporativo, né? Hoje você vê, no jurídico, tem gente que não trabalha de bermuda. Então, isso são grandes mudanças. São em todos os casos? Não. Né? Tem uma parte ainda que mantém o conservadorismo, mas hoje você tem, inclusive assim, eu que posso falar por experiência, que vim no mercado financeiro, tem bancos assim que o jurídico ainda é aquela última barreira, um dos mais resistentes, mas tem gente que vai de jeans e camiseta, um ou outro arriscou uma vez de bermuda e aí não vai mais porque não se sente bem, mas o resto da empresa toda indo, né? Várias empresas indo à vontade. É bem interessante, é um ponto até para a gente debater daqui a pouco, inclusive dessa visão que vocês têm né, vocês multipliquem, a empresa multiplique, tem dessa modernidade. Né? A Débora, né, que é sua sócia e esposa também. Né? Sócia na vida tanto profissional quanto pessoal, eu brinco. Isso, né? Exatamente. Às vezes eu comento, né, não, Débora, talvez a gente tenha que, nesse sentido, trabalhar alguma coisa mais formal. Ela revira os olhos e fala, não, gente, sério, ainda, né? Ela tem mais resistência, ela fica mais resistente a essa formalidade. Ela quer que o negócio seja mais leve. Quer ser moderno, ela né? quer ser mais moderno. E é legal que tem essa essência, né? A gente até
debateu sobre o logotipo de vocês, das cores Sim. e tal, né? Daqui a pouco a gente resgata isso aí. Agora, ô Rafa, me fala uma coisa. Como é que você caiu nesse mundo de leilões aí? Fala um pouquinho da sua trajetória aqui. Não sei se começou no banco, né? Eu lembro que você comentou já que você trabalhou muito tempo, fez carreira, né? Sim. Em grandes bancos, mas eu não lembro se você começou a carreira no banco. Como é que foi isso aí? Não foi no banco, né? Apesar de eu falar que eu tenho uma experiência em mercado financeiro de 20 anos, né? Durante 20 anos da minha vida eu fui empregado, fui profissional de instituições financeiras, não comecei no jurídico, porque quando eu entrei no primeiro banco que eu trabalhei, que eu fiquei 17 anos, eu não trabalhei, quando comecei não comecei no jurídico, eu ainda estava fazendo faculdade, então eu comecei em áreas, e eu acho que até depois a gente vai falar sobre isso, que é um pouco de onde vem esse ser advogado com uma visão mais analítica, uma visão mais estratégica, porque eu não comecei no jurídico, comecei já com outras áreas de tesouraria, de muitos números, muitos cálculos envolvidos, e aí depois eu fui para o jurídico. Então, trabalhei 20 anos em bancos, mas não comecei aí, né? Eu sei que hoje nem pode mais, né? Hoje, legalmente, você só pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 e tal, mas eu comecei minha vida profissional aos 13 anos. Ah, é? Então, comecei Começou fazendo cedo, hein? algumas coisas, trabalhava numa loja de telefonia, depois fui trabalhar com meu tio num outro negócio, que esse eu prefiro não contar aqui. Não é porque é ilegal não, mas... Tá bom. E depois eu fui trabalhar num cartório. Então lá no cartório, era o 15º cartório de notas, lembro até hoje, na Rua da Glória, atrás do Fórum João Mendes, foi ali que eu desenvolvi eu acho que essa aptidão para fazer direito. O contato com o imobiliário e o contato com o direito foi ali, o start, né? Então, e eu trabalhei 7 anos nesse cartório, então fiquei bastante tempo lá também. E aí quando saí, fiz essa mudança, fui por banco, aí eu tinha essa vontade de conhecer uma grande empresa, de trabalhar numa grande empresa, ver como era aquilo. E era um negócio cheio de benefícios, os bancos já apresentavam aquelas coisas e eu venho, né, assim, apesar de eu não ter sido, venho de uma família humilde, nunca passei necessidades, tive momentos altos e baixos na vida, né, momentos positivos, acho que momentos, como eu fui criado só pela minha mãe, né, com a ausência do pai, né, então a gente tinha momentos que a gente estava bem financeiramente e Fica aí sempre economia, meio capenga assim, né? e aí momentos que a gente não estava bem, né, então eu não vou dizer que eu comecei a trabalhar por uma necessidade financeira, mas em muitos momentos isso nos ajudou em casa, porque eu sempre fui um apoio para minha mãe nisso, né, então aí, e trabalhar no banco, para mim, tinha isso. Benefício. Tinha os benefícios, tinha algumas coisas que me apoiavam também nessa jornada. Então, desenvolvi minha carreira assim. E aí, quando eu saí do banco, né, quando eu saí desse primeiro banco, que eu fui desligado do banco, você passa por aquele momento na vida de choque, né, aquela coisa aquele primeiro impacto de, poxa, é agora que eu vou fazer? Nessa altura do campeonato? Nessa altura do campeonato, 17 anos de banco, uma série de apostas, né? Eles apostaram em mim, eu apostei neles e isso só me mostrou que a vida é assim mesmo. Isso acontece no mundo corporativo. E aí você sai, toma aquele choque e fala, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Mas estrategicamente, né, e com o apoio da Débora, a Débora sempre me apoiou assim, né? A gente está junto há muitos anos. A gente se conheceu na escola, depois namorou, depois casou. Então, nossa, a gente está há muitos anos e eu só sou quem eu sou, muito do que eu sou, né? E muito do que eu tenho eu devo a ela. Ela que legal. Sempre foi muito parceira. Por isso que eu brinco, a gente é sócio na vida profissional e pessoal. E eu não sei qual das sociedades dá mais trabalho pra gente, eu falo pra ela. Né? Às vezes eu sei, tem momentos que é uma, tem momentos que é outra sociedade, mas uma dessas estão sempre em algum momento dando trabalho. Mas ela sempre me apoiou. Então, para não perder aqui o raciocínio, quando eu saí, fui estudar fora, fui ter um momento, sabe? Aquele momento que todos chamam no mundo corporativo de sabático. Ah, sim, sabático, então, ano sabático. Fui estudar fora, fiquei um tempo fora, até longe delas, né? Então a Dé ficou aqui cuidando das coisas. A gente não tinha multiplique. Quando você fala delas, já tinha filhos, então? Tinha minhas duas filhas, já, porque assim... E você foi morar onde? No Canadá. Fui pra Vancouver, longe pra cacete, frio pra cacete. Tem que tomar cuidado aqui com os palavreados. Tá tudo certo. Mas, e ela ficou aqui, né, ela tinha um trabalho, ela tinha um emprego, então ela, né, não poderia ir. Eu também, assim, apesar de eu ter recursos,
não dava para eu investir para levar a família inteira, Sim. tudo, porque a gente fica sempre com a preocupação, né? Quando eu voltar, eu preciso ou me recolocar ou fazer alguma coisa. Alguma raiz tem que ter aqui, né? Alguma coisa Pra tem que ter sustentar. aqui. Então ela ficou com as crianças, ficou cuidando das coisas enquanto eu fui para lá Caramba. para ter esse momento. Mas eu saí daqui já pensando nisso, né? Eu tinha que voltar e tomar uma decisão. Tá. Ou a gente ia ter um negócio, ou a gente ia empreender, ou eu ia voltar para o mercado. Uhum. Né? E aí, depois, quando eu voltei, a gente conversou bastante sobre isso e a decisão foi empreender. E aí nasceu a Multiplique Leilões. Muito legal. E o povo canadense é bonzinho mesmo, que nem o pessoal fala ou não? É coisa de americano falar isso? Cara, assim, ó, é uma experiência de vida que eu acho que, poxa, todas as pessoas deveriam ter. Cara, eu sou apaixonado por essas histórias, assim, cara. Eu não conheço uma pessoa que teve vivência internacional que não tem grandes histórias, que são pessoas interessantes de contar, assim. Por isso que eu já me enviesei aí pro Canadá, que fiquei curioso. Sim, assim, ó, primeiro, né, Vancouver, quando você começa esse projeto, você começa a fazer as análises de quais locais. Tá. Né? Então, eu ia porque eu precisava estudar inglês, eu ia porque eu queria também conhecer a cultura, porque eu também queria conhecer de business, porque eu queria fazer algumas coisas diferentes, né, que eu pudesse aproveitar. Então, se eu voltasse para o mercado corporativo ou se eu voltasse para a minha empresa, essa bagagem? Era trazer essa bagagem e viver essa cultura. Então, sim, o que eu posso dizer de Vancouver? Cara, foi eleita 2, 3 vezes a melhor cidade do mundo para morar. É uma cultura diferente. Né? Eu fiz questão de ir, eu poderia, por exemplo, eu tinha recursos para ir ficar no hotel. Tá. Né? Como várias pessoas fizeram, como pessoas que eu conheci fizeram. Mas eu fui, procurei uma agência como um estudante, morei num porão como um estudante, vivi a vida da família como um estudante, porque era uma coisa assim, o intercâmbio era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Que legal! Mas eu não pude fazer, por quê? Primeiro, Na época quando não eu dava. era jovem, eu não tinha grana para isso. Né? Não é um negócio barato. Depois vem as responsabilidades com o trabalho, aí você vai subindo, né? Você vai, então assim, Vai ficando era pra depois. difícil eu conseguir tirar 30 dias de férias. Sim. Na verdade, eu não lembro disso. Eu não lembro na minha trajetória profissional e no mundo corporativo, ter tirado 30 dias. Sim. Pô, é assim, no máximo você tira 15. E várias vezes o telefone toca, e várias vezes você vai ter que resolver alguma coisa. E essa é a metodologia do mercado, entendeu? Sim, padrão. Porque assim, várias vezes eu estava aqui também e dava problema, e a gente, o presidente estava lá na França, o cara ligava, ó, tal hora eu vou ligar então para falar com você. Então a gente sabia que era assim. Entendi. Então eu não conseguia fazer intercâmbio depois de um tempo também. Aí você sobe, você tem um dinheiro, mas você não consegue. Você tem, né? Aí eu já tinha o dinheiro para fazer, mas eu não tinha o tempo. Não tinha tempo. Então uma hora eu não tinha dinheiro, outra hora eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Então quando isso aconteceu, foi a oportunidade de eu poder fazer também. Que legal. Né? De eu poder ir fazer, então eu tinha o tempo, eu tinha o recurso, mas mesmo assim falei, cara, vou ficar na casa de família. Muito legal. Vou morar num cara. porão e dei uma sorte danada. Assim, a Marlene, que era, né, a senhora na casa que eu que você morou. fiquei, uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa muito organizada, e eu sou uma pessoa que gosto de organização, então isso Se para deu mim bem. fez toda a diferença. Uma casa legal, um lugar legal. Eu morava assim, cara, eles chamam de basement, né, um porão lá, mas era assim, o meu quarto era um quarto enorme, tinha um banheiro, eu tinha uma área atrás que era um quarto frio, que é onde ficam geralmente freezer, essas coisas, e onde eles guardam até mantimento, porque você nem precisa de refrigeração. Olha só. E tinha uma sala de TV enorme, gigantesca, que não era só minha, não era exclusiva minha, mas às Ficava do vezes lado ali. ficava do lado, então eu podia ficar lá também, e eu ficava muitas vezes com ela, assistindo programas à noite. Só que era diferente também, né? Você imagina, ela estava acostumada a chegar um monte de estudante lá, um monte de cara, um monte de moleque que não tá nem aí e tal. Aí chega um cara que nem eu já, Mais velho, família. pai de família, não sei o quê, então assim, Não tá nem com energia de causar lá. não ia causar. E outra coisa, passeava com ela me dava ao mercado, eu fazia compra para ela, comprava as coisas para mim, porque ela tinha até a obrigação pelo contrato de me servir coisas lá, e eu que comprava para ela. Então eu era, assim, que ela lá tinha umas regras, que não podia mexer na geladeira, no armário, tinha umas coisas, mas eu não, eu era como se eu fosse um membro, em poucos dias me tornei um membro da família. Nossa, entendeu? ela deve ter chorado horrores quando você veio embora. Ficou triste e tal, ficou triste pra caramba. E é uma história super legal. E o povo é isso, assim, é um povo muito educado, eles são, é um povo frio,
né? Imagina que eu também fiquei lá numa época muito fria. Peguei inverno, assim, de ter -7, -10, ter neve na porta de casa dessa altura, de eu ter que ir lá tirar com pá pra gente sair com o carro, entendeu? Então, isso também atrapalha um pouco, né? Você morar fora, você viver essa cultura. Coisas que eram muito estranhas para mim, assim, as pessoas são mais frias, as pessoas não andam na rua depois de determinado horário, e não é porque tem medo de assalto, porque lá não tem isso, Sim. Você não escuta violência, você não escuta ser congelado nada. mesmo. É por causa do frio. E outra coisa, no inverno lá escurece muito cedo, então às vezes era 4 e pouco, tava escuro. Tava escuro isso. Então você vai se adaptando a isso. Que legal, cara. Vai descobrindo umas histórias aqui muito, muito boas, cara. E vou retomar um negocinho que você comentou. Você foi falando, não, porque eu trabalhei desde os 13, aí foi 7 anos de um, 17 outro, 20 outro. Eu falei, nossa, pelos meus cálculos ele tem 72 anos. E isso acontece comigo porque, apesar desse jeitinho, né, de quem tem 50 anos, eu tenho 35, né? E aí, às vezes eu vou falando, não, porque eu tenho já 20 e poucos anos de experiência, né? A pessoa fica olhando pra mim e fala, realmente ele tem 50 e poucos anos, né? Ter tudo isso. Porque começou a trabalhar muito cedo, né? Com 21 anos de idade, eu tinha 10 anos de experiência já. Eu trabalhava desde os 10, os 11, né? Então, é só esse gancho aí de você vai colocando números, parece que a gente tem já é um idoso, né? Parece que é um dinossauro. Mas começar cedo hoje as coisas para muita gente mudou, né, na sociedade, para outras infelizmente não, mas já não é tão comum o trabalho começar tão cedo, né, como já foi um dia. Mas eu vejo dentro dos limites, né, um negócio legal, uma vivência bacana, né, faz a gente amadurecer um pouco mais cedo também, para ter mais responsabilidade, sofre um pouquinho mais, só que você ganha no percurso, né, você lida melhor com o dinheiro, com essas coisas, né, eu vejo muito, até empreendedor, hoje em dia, quando eu vou conversar, fala, nossa, eu queria ter aprendido a lidar com dinheiro, a lidar com chefe, com essas coisas antes, porque provavelmente empreendendo eu ia ser um empresário melhor, por exemplo. E aí, em alguns ângulos eu vejo que é factível, né? É verdade mesmo. Parece que você ter uma vivência de trabalho mais cedo te dá esse endurecimento, vamos falar assim, né? Você vive menos a vida, mas tem um endurecimento. Legal, muito bom. E aí a Multiplique apareceu com essa nova fase da vida, né? Porque, pegando um pouco do lado da Débora, ela também veio, como você explicou, ela CLT, né? E tinha provavelmente essa vontade ou necessidade, não sei, interna de desafios, né? Eu vejo que ela é muito, né, de gostar de desafio, ela é corajosa, às vezes ela se faz de não corajosa, né? Mas ela é muito corajosa, lutadora, vai pra cima, acho muito legal, muita admiração do jeito de trabalhar. E esse aculturamento de vocês dois dentro da empresa, né, apesar de ser você hoje que está representando, né, você está representando uma série de funcionários, sim, sócios, etc., né? Então, falando da Multiplique Leilões, tem um pedacinho de cada um ali, né, na hora de estruturar. E como é que é empreender sendo advogado, né? Esse é um desafio interessante. Misturando um pouco com aquilo que você comentou, você é um advogado que veio num caminho diferenciado, né? Dos números, da estratégia, do pragmatismo voltado para padrões, né? Não pragmatismo, sim, voltado para leis. E como é que foi isso para você? Como é que está sendo, né? Como é que está sendo? Como é que uma tá viagem, sendo? Uma viagem longa ainda, né? Começou e, se Deus quiser, vai ser um caminho bem longo. Cara, assim, ó, deixa antes só eu voltar e fazer uma parte aqui, né? Toda vez que a gente fala, tô aqui representando e tal, mas todos nós sabemos lá que, né, a Multiplique tem muito da Débora. Né? E eu, inclusive, acho que era melhor que ela estivesse aqui, né? Porque ela é muito linda, muito mais bonita que eu, seria até melhor para os olhos de todo mundo que está assistindo. Então, essa já faria uma grande diferença. Eu vou ter que concordar. Entendeu? Eu tenho certeza que você concorda com isso também. Então, isso seria muito melhor para todos. Mas, infelizmente, ela não está aqui hoje, né? Só, talvez na próxima, quem sabe, ela venha. Uhum. E, cara, assim, ó, essa questão de ser advogado e como é fazer essa transição,
a gente vai se adaptando. Eu acho, a gente enquanto profissional, a gente tem vários profissionais, né? Ou não sei se todo mundo também, eu vou falar da minha experiência, né? Tá. Vou falar daquilo que eu... O que te compõe. Sempre tive que mudar ao longo da carreira, né? Então eu sempre também fui um cara que gosta de desafios, que gosta de fazer coisas diferentes, que gosta... Primeiro, eu sempre me incomodou ficar na mesmice, na mesma posição, no mesmo lugar. Então, trabalhei anos no cartório, fiz várias coisas lá dentro, mas eu tinha que subir, eu tinha que me movimentar de alguma forma. Eu tinha que aprender coisas novas, eu não consigo ficar, pô, você vai fazer só isso e vai ser isso, beleza, esse é um trabalho que não dá pra mim. Eu vou fazer enquanto eu preciso, mas... Tipo um ferramenteiro de montadora, né? O cara fica 40 anos lá e se aposenta. Apertando esse parafuso, beleza, isso ok, mas não dá pra mim, entendeu? Eu sei que muitos vêm aqui e falam isso e tal, mas isso comigo é verdade, não é meu perfil. Tá. Então, eu sempre fui mudando, né? Então eu tive que ser... Dentro desse Rafael tem vários profissionais que já foram construídos, desconstruídos, né? E por necessidade minha, ou por necessidade para quem eu prestava serviço, do trabalho. Então, não vou dizer que isso é uma coisa difícil para mim. Falar, você como advogado, é difícil você agora ser empreendedor? Não, Entendi. porque eu tive que fazer várias mudanças, mesmo como advogado. A diferença para mim é entre ser funcionário e ser empreendedor. Essa é a grande diferença. Tá? Não ser advogado e ser empreendedor. Porque, né, eu sou um advogado que também, né, fui dentro de um departamento jurídico super tradicional. Teve que estruturar, teve que liderar pessoas. E desenvolver uma equipe de MIS, de informações gerenciais, que era composta por um time que tinha advogado, mas que tinha economista, que tinha... Chegou até um físico nuclear, entendeu? Então, assim, pessoas diferentes. E eu tive que desenvolver isso dentro da minha liderança. Né? Porque era eu lidar com pessoas diferentes das que eu estava acostumado, que eu lidava com advogado, então a gente falava a mesma língua, vestia a mesma roupinha, punha o mesmo terno, a mesma gravata e tal, e de repente chegava um físico. Né? E como é que você conversa, como é que você dá feedback, como é que você faz algumas coisas que você tem que... Você vai mudando. E mesmo dentro da empresa, poxa, eu tinha a hora que você estava no cível, aí, poxa, como você vai se tornando uma pessoa de confiança, você vai assumindo responsabilidades, pô, mas agora deu um problema aqui, preciso que você venha, preciso que você resolva isso. Então eu também ia fazendo essas coisas, eu ia agregando, né, mudando de função e eu falava assim, mas me orgulhava aquela coisa de falar assim, cara, algumas pessoas aqui ainda têm isso, quando dá um problema eles vão vir atrás de mim, né? Eles não têm essa necessidade, porque sabe que eu também gosto de resolver problemas. Gosto de problema e gosto de resolvê-los, então isso fez com que eu mudasse. Então, mesmo dentro do direito, mudei muitas vezes. Teve vários profissionais lá. Muito legal. É bom essa vivência. Você tocou num assunto muito interessante. Eu comento às vezes com alguns clientes que o empreendedor, assim como em várias carreiras, mas como a gente fala de empreendedor aqui, vou falar exclusivamente disso, né? Não é incomum o empreendedor falar assim, cara, eu não aguento mais isso, agora é muita bucha, muito problema, muita coisa vindo em cima de mim e tal. E aí o meu diálogo é sempre esse, cara, infelizmente, né, falando de empreendedorismo, o que mais tem é problema. Então se você não se apaixonar pelos problemas, ficar intrigado, tipo, por que esse problema está acontecendo? Como é que eu posso ser melhor e resolver? Como é que eu posso contornar essa situação? Jogo de estratégia mesmo, sabe, né? Aquela coisa de ficar tentando desvendar o enigma, né? Curtir a viagem, tentativa e erro, curtir até a frustração que você tiver, mas no final você poder falar assim, aê galera, resolvi essa parada aqui, eu sou bom nisso, vocês têm que admitir que eu sou bom. Essa a parte do desafio é legal, e eu sempre comento, se você não começar a esperar e até desejar esse tipo de desafio, né? Não vê-los como problemas, vai ser muito difícil você lidar com a empresa. Vai ser muito difícil você ser feliz sendo um empresário. Porque sempre é só puxa, irmão. Quando você tem um setor, sei lá, financeiro para cuidar como, né, um CLT, você tem umas limitações. Envolve um pouco de RH, envolve de outros setores, sim, mas a sua função é estritamente técnica. Sim. Enquanto você está no empreendedorismo, você é a única pessoa que entende um pouquinho, mesmo não entendendo nada, ou nheca. Você é a única pessoa que tem poder para ajustar o RH, a única pessoa que tem o poder para ajustar o financeiro ou o marketing.
E aí, se você não sabe, você tem que correr atrás de quem sabe, ou estudar, ou é o se vireixa, né? Sim. Então, acaba tendo que desenvolver na porrada, né, esse desejo de resolver problemas. Claro que na gente, como figura de consultoria, a gente tem o papel de suavizar esse caminho, de trazer soluções pré-fabricadas, né, já vem na metade do caminho, mas precisa desse comportamento que é isso que você comentou aí, de gostar do desafio, né, de ir para cima e tal. É bem importante, né? Foi legal você ter comentado esse tópico aí. Sim. Empreendedorismo. E é isso, cara. Ser empresário, né? Eu brinco lá com eles que é dormir e acordar com dor de barriga. Tem várias coisas que podem acontecer e que você é o responsável por resolver. E independente de onde venha, né, a mudança. Então você pode ter uma mudança na legislação. O governo aí decidiu que agora vai ser assado. Era assim até ontem, mas hoje você foi dormir, aí você acordou, é assado. Aí você tem que se virar e adequar, né, a tua empresa para aquilo, você tem que adequar, né, o teu time para fazer e para entregar aquilo. É igual assim como foi a pandemia, né? Muita empresa quebrou e muita empresa deu um boom porque mudou o game, né? Sim. É mais ou menos assim, o campo está aqui, né? Tem 2 times, um em cada lado, né? A pandemia fez assim, ó. O time que estava aqui, meu irmão, foi só soprar a bola que ela ia pro gol. Esse aqui tinha que correr que nem um maluco, né? Então, a vida do empreendedorismo, a pandemia foi um exemplo muito drástico, que, né, causou uma aceleração ou uma total parada em vários setores, mas acontece isso, né? A mudança de lei, por exemplo, é um negócio que pode acontecer, é factível e mudaria, né, significativamente vários jogos, né, de várias empresas. E a gente só tem uma escolha. A gente quase que não é uma escolha, a gente só tem que analisar e ver como é que eu faço. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Então eu desenvolvi essa característica, assim, quando eu olho para o problema, eu falo, tá bom, como eu resolvo? Naquele momento, e geralmente são problemas, às vezes, muitas das vezes aconteceu problemas graves e precisava de correção imediata. E assim, o meu foco era, como é que eu resolvo isso? Depois a gente vê por que errou. Eu acho que é importante você aprender com os erros também, aprender com os problemas e tal. Mas isso é depois. Agora, como é que eu resolvo? Isso. Como é que eu tapo esse buraco? Como é que eu paro de vazar a água? Depois eu vejo quem furou, quem não sei o quê, a gente vê, né? Porque às vezes não é maldade, né? Às vezes a gente fala, quer botar a culpa em alguém e nem há um culpado, entendeu? A minha preocupação nunca foi essa, achar culpado para as coisas, né? Era sempre como é que eu resolvo esse troço. Primeiro eu tenho que resolver, depois a gente vê o que faz. Vou fazer um paralelo dessa parte de resolver problema com relação da taquicardia que dá quando aparece uma bomba, essa bomba vai na tua mão e você tem que resolver a todo custo. Quando você é um CLT, eu não sei, eu tenho a sensação até que a pressão é até maior do que quem é empreendedor, porque se você tiver num momento que você não aguenta, você até consegue se desviar, fingir, segurar a empresa, deixar a empresa até dar uma diminuída ali no faturamento, enquanto você se recompõe ou lida com aquela pressão toda. No CLT parece que não, né? Se você surtou ou não, o cara vai continuar te ligando, seus colegas vão te pressionando e aquilo ali é prazo, né? Um paralelo que eu fiz, esse final de semana eu fui visitar meu irmão que mora no interior, né? E a gente jogava Airsoft, né? Que é jogo de estratégia com armas de simulacro, né? Que é simulação de tiro. E a gente tava fazendo tiro-alvo de brincadeira lá, eu e meus primos, e a gente jogava mesmo em simulação de campo. E aí a gente tava conversando aí, meu primo, do primeiro game que a gente fez, que a gente foi com umas armas alugadas, a gente foi entrar no campo, né? E o campo é uma simulação, mas é escuro, tem uns latões, uns carros velhos, para você simular uma guerra mesmo. Começou o jogo, mas começou a me dar um desespero, que eu nunca tinha jogado aquela porcaria. Eu lembrei de vários filmes que eu já vi. Eu vi um latão daquele de óleo, eu me escondi atrás daquilo, não tinha crise que me tirasse, eu abracei o fuzil, cara. Porque eu não saio. Como se fosse Jesus, assim, ó, sabe? E eu agarrado naquela merda, até o cara apitar e falar, acabou o jogo. Eu saí assim, parecia que eu tava todo cagado, velho. Aí eu falei assim, meu Deus, quase morri do coração, né? E aí, fazendo esse paralelo, depois eu e meu irmão começou a treinar, começamos a comprar equipamento, não sei o quê. A gente começou a treinar, a fazer tática de guerra mesmo. Então a gente entrava em campo, ele virado pra frente e eu de costa com ele segurando no colete aqui, assim, segurando a retaguarda. E assim,
frio, sabe? Respirando, fala, foi, passa. Aí virava pro outro lado, cuidava da retaguarda, eu ia avançando, olhava e tal. Era o mesmo jogo, a mesma situação, né? O mesmo tudo, só que a forma com que você fatia, né? Separa aquela situação de medo, que é tipo um galpão imenso e parecia que tava todo mundo atirando em você, quando você começa a descobrir que não, os caras do outro lado também estão no escuro, ele também não está enxergando, Sim. também tem as dificuldades que você vai separando a estratégia em pedaços. Então você fala, olha, vamos pegar esse corredor, lá no fundo não importa, se o cara der um tirinho dali, nem vai chegar aqui. Então vamos pelo canto, aqui tá ok, aqui tá ok. Ah, vai olhando para frente, é porque eu tô cuidando das costas, você não precisa se preocupar com as costas. Então o seu medo, que era um galpão imenso, em todos, né, 360 de lado, agora você está olhando só um pedacinho e só a sua frente. E eu acredito que o caminho do aprendizado, do lido na vida, do lido com riscos, do lido com medo, é esse paralelo, né? Você cai numa imensidão do empreendedorismo que você vê, pô, tem concorrente pra caramba, os caras são enormes, quem sou eu na fila do pão? Como é que eu vou fazer a empresa crescer? Aí você começa a entender que os caras também têm os problemas deles, você começa a fatiar, né, um problema em pedaços. Não, vamos cuidar só desse problema aqui que a gente tem que cuidar agora. Não, vamos agora pensar no marketing, agora vamos pensar nisso aqui. Não, agora a gente só tem que captar cliente, a equipe tá legal. O desafio, ele que parecia ser gigantesco, ele continua sendo. A diferença é que ele não aparece todo de uma vez, você consegue ir cuidando dele pedaço por pedaço. Sim. Não é isso? E aí quando você começa a entender e levar isso para a vida, toda vez que você tem um problema enorme, desesperador, talvez não é nem tão racional, mas a gente pensa, como é que eu fatio esse pedaço? Né? Como é que eu penso na bucha que deu, como você falou de estancar, né, o vazamento, essa coisa? O que é o principal? É isso aqui. Tá dando problema nisso aqui, então vamos resolver. Beleza, qual que é o próximo? Agora esse setor aqui. Não, agora eu tenho que falar com o diretor, que agora já deu merda, respingou para todo quanto é lado, preciso arrumar. Ok, mas é um problema político. Né? O operacional já foi resolvido, vamos lá tomar bronca. A gente faz essa montagem na cabeça, talvez não de forma tão racional, tão funcional, mas eu acredito que seja um caminho muito comum de todos que pensam em estratégia na hora de pensar em resolver um problema, né? Sim. É muito doido isso, cara. Eu acho que fica muito mais fácil quando você quebra, quando você, separa. E tem uma questão assim, é o que eu posso resolver agora também. É o que dá para resolver. O que dá para resolver, o que é possível fazer agora, né? Eu acho que invariavelmente você vai ter que ter esse olhar. Não adianta. Se você quiser fazer tudo, muitas vezes não é possível. Às vezes é possível também, você faz, porque aquele é o possível do agora. Mas você tem que ter essa visão, o que é possível eu fazer agora. Então você vai... Mas eu concordo, toda vez que você fatia, que você diminui o tamanho do problema também. Né? Você continua tendo um problema, mas você vai diminuindo o problema. E aí a cada etapa resolvida, uma etapa de sucesso, uma vitória, isso também ajuda, anima time. Então, para mim também faz todo sentido quebrar. Desses momentos de superação também deixa a gente tão orgulhoso depois, né? Olha, sobrevivi, cara. Né? Quando eu chegava do outro lado do campo sem tomar um tiro, eu falava, e você vê, né? Você conta essa história. O primeiro momento é um momento de desespero. Puxa, o que eu faço agora? Não sei o que eu vou fazer. Mas você vê que você consegue com treinamento. Né? Você vai estudar aquilo, você vai desenvolver, você vai olhar quais são os seus skills. Porque também assim... tem várias tarefas para se fazer mesmo num jogo de arco. Então tem um cara que é o melhor atirador, tem um cara que é o melhor defensor, deve ser, eu nunca fiz. É isso aí. Mas você vai começando a se encaixar também. Quais são os skills que eu tenho e que contribuem melhor para o todo, né? Então, na minha carreira eu sempre fiz isso assim, enquanto líder, né? Eu sempre tive esse olhar de assim, como é que eu faço, como é que eu aproveito eu sempre tinha a regra do 80-20, né? Ninguém vai ser bom em tudo. Mas como é que eu extraio? Então, quais são os 80 desse cara? Os 80% e é isso que ele tem que fazer. Isso. Entendeu? Eu não vou focar no 20, que ele não é, porque tem líder, tem gestor. Fica só tentando resolver defeito. Mas quer resolver os 20% que o cara... E assim, são duas pessoas para ficar insatisfeitas, você e ele. Porque ele não quer, ele tá pé da vida de ter que fazer aquilo, porque ele detesta, e você porque ele não entrega. Mas já começa o erro em você que está cobrando, entendeu? Se é você quem estrategicamente decide algumas coisas, pega os 80 que o cara é bom. Esses 20 que ele não tem alguém que vai fazer. Entendeu? Procura esses 20 em outro alguém que seja os 80 desse outro alguém. Mas não os 20 do cara e muda, porque você não vai conseguir. E vai dar problema para você.
É verdade. Eu comentei isso com uma cliente ontem. A gente atende uma clínica de estética e ela é mó barata, porque ela é super técnica e tal, e ela não... Ela já tem a sua relevância ali no bairro, né, na cidade onde ela trabalha, e é meio que a famosa assim já, né? Mas ela não gosta muito disso. É uma pessoa técnica, gosta de chegar e fazer, aplicar lá toxina botulínica, né, o Botox, gosta de fazer aquelas coisas tudo. E a assistente dela, ela já sente tanto orgulho de trabalhar na clínica, que às vezes sai as duas, ela e a dona, e a dona tá querendo meio que esconder, assim, não ficar, tipo, com muita tietagem, né, as pessoas em cima dela. E ela não fala quem que é. Só que às vezes precisa, até pra fazer um lado político, né, um marketing e tal. Aí ela contou que ela foi num lugar esses dias, falou, você trabalha onde? Numa clínica de estética, a dona falando, né. Tipo, como se ela fosse funcionária. Aí a funcionária mesmo falou assim, não, nós trabalhamos na tal. Aí ela, sério? Ela, filha, ela é a dona, sabe? E aí eu até comentei, falei, olha que legal, né? Ela é tão engajada, a sua assistente, que ela se orgulha. Porque ela não ia ficar falando pra todo mundo de boca cheia, falando que você é a dona, se ela não se orgulhasse. Ela ia lá, nossa, eu percebo que ela é engajada e tal, mas você falando me fez refletir que por que eu não enfatizo esse lado dela de lealdade, ou até uso, vamos falar assim, né, essa boa dupla que nós somos de eu escondo, ela mostra, né? Policial bom e policial mau. Isso. E em vez de eu ficar, né, tentando, não, você esqueceu de fazer tal coisa, pô, esquecida mesmo, deixa isso pra lá. Arranja outra pessoa que lembre. Que lembre, tem uma boa memória. É muito legal ter essa visão, né, do 80-20, o paretão, né, sim, básico ali. Não adianta. Vai dar trabalho pros dois. Injeção de saco pros dois. Sim. Isso que eu aprendi. Cara, é um desafio muito grande, né? Você lidar com a gestão, com pessoas, seres humanos, né? E agora eu quero trazer um pouco pro lado que eu não entendo patavinas, né? Que é o lado que a Multiplique, né? Explica um pouco pro pessoal também o que a Multiplique faz, como é que é o ramo de leilões, né? No seu caso, mais focado em imóveis. Sim. Né? Eu gostei muito de você ter aceito o convite, porque para mim é um formato diferente dentro da minha esfera, do meu nível de conhecimento, né? Trazer um escritório com advogados que trabalham no leilão, falar de leilão, uma coisa que eu não tenho uma facilidade, não conheço, né? Então acho que talvez o meu público, muitos deles também não tem essa vivência, né? O que é a Multiplique, o que ela faz, o que é o ramo de leilão. Tá. Legal. Então, assim, antes de falar, acho que da Multiplique em si, vou explicar o que é o leilão, né? Vou tentar aqui em simples palavras, né? E eu acho, né, uma responsabilidade do comunicador fazer com que a mensagem chegue às pessoas de forma clara. Então, vou tentar usar o menos do juridiquês possível, tá? Você é bom nisso. Isso é uma coisa que eu já tenho, né, praticado, porque é minha obrigação fazer com que a mensagem seja clara. Isso aí. Então, o leilão, ele é uma forma de você vender, né? É uma forma pública, um leilão público de vender algo com imparcialidade, com regras, né? Pelo melhor preço possível, o maior lance, o que a gente chama, é uma concorrência pelo maior lance, com regras bem definidas. Certo. Né? Então, quando ele é usado, o leilão, você tem modalidades. Eu não estou nem falando do que, mas estou falando do leilão em si, você tem modalidades. Ele pode ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, você falando de equipamentos eletrônicos ou de imóveis ou de carros, existem esses dois formatos. Então, no judicial, basicamente é aquilo, né? É uma disputa, tem um processo e tem uma disputa. Tem pessoas que estão ali brigando por alguma coisa e não importa aqui qual é a coisa. A e B estão discutindo, tem um juiz no meio que vai dizer, ó, em algum momento do processo vai sair uma decisão e vai dizer A deve para B. Então, A pague B uma X quantia. E aí, B tem duas opções. Determinação judicial cumpra-se. Ele vai lá, põe a mão no bolso e vai lá e fala, tá aqui, tá bom, você tá falando que eu tenho que pagar, então eu paguei. Ou ele não tem. Ou ele não paga, não, pagar, não fala. Aí ele perde o bem. Aí o que acontece? O juiz vai lá, primeira coisa, tem alguns mecanismos, né, para fazer cumprir, para fazer com que ele pague. Primeira coisa, vai buscar na conta. Primeira coisa que os juízes fazem hoje, aperta lá o Bacen, já tem um convênio, tem um cisbajus, tem a teimosinha que fica todo dia buscando,
vai lá e investe em dinheiro. Né? Ver dinheiro na conta já... Se tiver dinheiro, já bloqueia. Bloqueia, joga, né, dá lá um tempo, joga para quando o processo. O processo judicial, como todos sabem, né, se todos não sabem, é fácil saber que assim, ó, ampla defesa e contraditório. Então, por isso que você fala, o processo é moroso? Mas por quê? Porque ele vai dar várias etapas para você se defender. Para quando chegar uma decisão não falar que foi injusto. E às vezes é também, tá? Não estou aqui para fazer defesa de judiciário, mas... Ele tenta ser o mais justo possível. Tenta ser o mais justo porque ele te deu a oportunidade de se defender. Então, se você não pagou, ele vai lá e fala, tenta buscar na conta. Não achou? Ele vai ver se você tem algum bem. Tá. E aí, se tiver bem, a primeira coisa que ele faz é penhora o bem. Aí, aquele bem você já não pode mais vender. Ele já entrou ali como uma garantia para quitar aquele débito. Certo. Né? Ou para quitar, ou para satisfazer parte, que às vezes nem satisfaz tudo. Aí, o que o juiz faz? Nomeia um leiloeiro e manda o bem a leilão. E aí que a gente entra. Então, só para dar uma pausa. Então, quando você fala do leilão, por mais trivial que seja, né, para quem é da área, você usa esse bem e vende ele mais barato para você conseguir capitalizar rápido, né, de forma acessível, até para não ter esse negócio de ficar olhando se tá bom, se não tá, etc. Para pegar esse dinheiro e para poder devolver para aquele que é devido, né, para aquele que ele deve. Sim. É isso, né? É isso. Legal. Simples linhas é isso, então é para satisfazer lá dentro de alguma discussão alguém que está devendo e não pagou. Tá? Quando é judicial. E aí o juiz, o que ele faz? Ele nomeia um leiloeiro. Então a gente, a função do leiloeiro é uma função regulamentar, uma função antiguíssima, né? Se você olhar os registros históricos, diz que o primeiro leilão foi feito 2000 anos antes de Cristo. Tá brincando? 2000 anos Sério? antes de Cristo foi feito o primeiro leilão. Se você olhar na história aí, vai ter isso. Então, um negócio muito antigo, né? Aqui no Brasil foi regulamentado, se não me engano, em 32, então uma coisa antiga também. E o leiloeiro é uma figura, uma pessoa física, né? Tem a pessoa, ele recebe um encargo lá, tem os registros, a licença para ele ser o leiloeiro, e ele funciona como um auxiliar da justiça nesses casos. Tá. Então, por isso que a gente fala, é uma função de auxiliar da justiça, por isso que o juiz nomeia. Ele fala, tá bom, então você... Né, eu sou encarregado de cuidar disso aí. Já você vai ser o encarregado, porque aí você tem que cumprir lá todas as regras. Então, a gente tem que ter, né, tem que ser imparcial. E aí tem algumas coisas que são o que eu falo dos pilares da Multiplique, né? Nós somos imparciais mesmo, nós temos técnica, assim, nos desenvolvemos e investimos na técnica, seja ela jurídica, seja de marketing, de venda, e o atendimento às pessoas. E aí, seja quem for, a gente não vai perder o respeito e educação e as melhores informações para qualquer um. Porque muitas vezes a gente vai atender o cara que está perdendo. Sim. Então, isso é uma das nossas premissas. Então, você vai lá e aí vai fazer o leilão do bem. E o leilão é uma venda com data definida. Ele tem um termo, ele tem prazos, né? Ele acontece em etapas, mas ele tem uma última etapa, que é uma data final, e que você tem que ter o resultado até ali. Então, é isso. O que você chama de resultado é alguém que deu um lance, foi beneficiado, vai pagar, vai comprar o imóvel dele, ou o bem, né? Que seja, o dinheiro vai ser destinado para as partes. E aí o dinheiro vai para o processo, nesse caso do judicial, né? Por que você falou, quais são os benefícios do leilão? O deságio, o desconto no valor, né? Não vou simplificar a palavra, o desconto no valor. Então, a gente tem a especialidade nos imóveis, sabe? Tem muitos imóveis indo a 50% do valor de mercado. Olha só. Né? Isso a gente que atua bastante no cível, você tem ali um limite de 50%, abaixo disso pode dar problema, então pode ser anulado o leilão, porque aí o preço ficou muito baixo e tal, mas o trabalhista chega aí, em alguns casos, até abaixo ou com desconto superior a 50%. Então esse é um grande motivador. Né? Uma oportunidade para quem está participando. Tanto para o investidor, a pessoa que... Tem muita gente hoje que vive disso, tá? Vive de comprar e vender imóveis em leilão, ou outros bens também, mas foca nos imóveis porque aí os valores são mais altos e a gente ainda tem um mercado imobiliário muito aquecido. Sim, de valorização, né? Além de você comprar mais barato, o imóvel ainda, você diz que valoriza muito ainda. Isso, valoriza, então é uma boa oportunidade de investimento, porque é um negócio barato. E o imóvel ainda tem uma boa valorização, como diz você. Sem contar que a gente tem seguranças também. Isso é bom falar aqui no podcast para que as pessoas possam ouvir isso. Você tem uma segurança quando você adquire em leilão judicial, porque depois que o juiz
determinou que foram cumpridas todas as etapas, que as regras foram observadas, que o processo teve lisura, que foi ok. Olha eu falando de lisura, falando que ia falar simples, né? Mas que o processo foi redondinho e o juiz assinou, é uma aquisição originária. Não tem quem tire. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, e aí vou falar da minha experiência como advogado, né? Eu já vi pessoas que compraram imóveis de uma pessoa física, o cara tinha uma empresa, ou estava, né, a empresa tinha alguma discussão e tinha alguma ação de desconsiderar. Aqui eu não tenho como não falar o termo técnico, que chama desconsideração da personalidade jurídica, atingiu o bem do cara que ele tinha vendido. E aí você tem um terceiro que você comprou algo que está travado. Você comprou que já está com problema. Por mais que você faça toda uma verificação, você peça certidões quando você vai comprar, tem lá a praxe, mas às vezes você é surpreendido com isso. E na aquisição lá originária, não. Isso tudo já foi visto no processo, tudo já passou e o juiz determinou. Né? Toma, seu já te deu a emissão na posse, já te deu a propriedade. Você vai no cartório de imóveis e transfere a propriedade. Então tem bastante segurança. O processo hoje é bem mais rápido do que era antes. Legal. As pessoas falam, poxa, mas demora. Não. Por causa da tecnologia, você acha ou não? Sim, acho que a tecnologia ajuda. Os processos hoje são eletrônicos, os processos judiciais são eletrônicos, então todas as petições, né? Você faz até despacho, hoje faz audiência, faz tudo online. O leilão é online. Então facilitou para quem participa também. Né? Você pode participar, você pode comprar 3 imóveis no mesmo dia. Sentado aqui no seu com 3 computadores, se tiver 3 leilões no mesmo horário, você pode participar dos 3 e arrematar 3 imóveis. E é mais rápido porque o processo, de alguma forma, ele vai se tornando mais rápido desde a modernização, desde que se tornou um processo eletrônico. Mas engraçado é que a gente começa a debater sobre vocês para a gente conseguir entender boa parte do negócio de vocês. A gente trata vocês como e-commerce. É engraçado, porque a gente tem uma empresa que vende roupa online, tem uma que vende materiais de construção, né? Então tem uma que vende produtos naturais e tem a que vende imóveis. Só que o imóvel é de leilão. Porque, né, pra gente entender que as etapas são parecidas, porque tem um site, tem um sistema, tem um anúncio, tem um preço, tem um motorzinho por trás, né? Então ela é interessante para pensar, somando com o que você falou da tecnologia, né? É um e-commerce, né? É um e-commerce. E tem muitas coisas positivas e tem também assim, mas por que tem esse desconto, né? Você fala, Rafa, mas por que então é tão mais barato? Por que o juiz vai... Assim, tem algumas coisas que você... tem alguns riscos que você corre, por exemplo, de não ver o imóvel. Você compra um imóvel, você não foi ver. Você não entrou no imóvel, é diferente de uma aquisição que você vai lá, não, peraí, deixa eu ver, eu vou medir para ver se aqui cabe a cama. Será que a minha cristalina... Não, você não viu isso. Você vai ter lá fotos que são do processo, em algumas situações o imóvel está desocupado, aí você consegue, o juiz autoriza que o leiloeiro acompanhe e mostre o imóvel, então em algumas situações isso é possível, mas na maioria não é. A maioria o imóvel está ocupado e você não vai ver. Então assim, não é só flores, né? Tem isso, porque as pessoas gostam de ver, gostam de tocar. Sim. Para quem não é do ramo. Para quem é investidor, ele nem liga para isso, ele olha lá e olha a documentação, olha as regras para ver se as regras estão claras e quais são os riscos. Então, comprar em leilão é bom, é um business, né? Se você tem estudos aí na internet, cara, uma baita oportunidade. Outra coisa, tem estudos na internet que dizem que 90% dos milionários do mundo fizeram fortuna com aquisição no mercado imobiliário. Nossa, 90%? 90%. Meu Deus. Então assim, se você pegar os grandes, né, milionários, bilionários, todos têm investimentos no mercado imobiliário. Sim. Né? E não é só fundo, não estou falando de investir em ações, estou falando de comprar imóveis, de ter imóveis. Pegar a carteira, não vou falar o nome aqui, né, não sei o quanto isso nos reserva, mas teve um senhor que foi presidente de um banco muito famoso na Paulista, que faleceu, né, uma família muito tradicional, grande parte do patrimônio dele vem dos imóveis que ele tem, grandes imóveis. Então assim, se você pegar os grandes mesmo, os grandes nomes fazem isso. Então, tem várias coisas muito positivas, mas tem regras específicas e precisa ter atenção. Então a gente fala lá, você que vai participar a primeira vez, tem uma assessoria bacana, né? Tem alguém que possa olhar para você quais são os riscos e te alertar disso. Empresa séria. Uma empresa séria, né? Uma empresa que cumpra todas as determinações, que seja sincero também. A gente lá tem muito disso. Né? A gente já perdeu venda porque eu não estou lá só para vender o negócio e não ter um cliente. Tem imóveis que tem problemas. Né? Tem imóveis que
eu brinco, o molho pode sair mais caro que o frango. E eu tenho que alertar. Sim. E muitas vezes já alertei. E aí eu vou criando uma carteira de investidores, de clientes. Então tem cliente que já comprou 4, 5 imóveis. O cara vai, compra, Já confiou, volta, já. ele volta, porque ele confia. Ele Entendeu. fala, não, é um trabalho bem sério, é um trabalho... Então assim, até quando a verdade os prejudicava, até quando ele deixou de vender, porque a verdade, ele foi sincero comigo. Então essa é uma obrigação também da gente enquanto empresário, sabe? Senão a gente fica aqui com um monte de balela. Fala dos outros, critica a política, critica um monte de coisa, mas depois está pensando em dar um nó em alguém, entendeu? E não dá. Sim. Não pode ser assim. Se a gente quer mudança, a mudança tem que começar dentro da gente. Tava um debate hoje à tarde, a gente atendeu uma cliente nova aqui, né? Uma empresa super séria. É uma das poucas empresas que procurou a gente porque não tinha problema. Ela falou, eu quero melhorar a empresa mesmo. E veio aqui e ela tem um crescimento da empresa dela muito orgânico. Então ela vai, pedra, subir pedra e tal. E a gente está falando justamente hoje da área comercial, né? Que a gente acabou nem falando, mas a Rafael está aqui como um representante da área comercial, por isso que ele está como porta-voz, né, da Multiplique. E a gente sabe que a área comercial versus a área de compras, né, existe um conflito de interesse muito grande quando os caras se conhecem. Né? E aí falando de Brasil, então, o cara... Né, e a gente debatendo sobre essa questão na reunião, e eu falo, olha, se a gente tiver que não crescer, porque a gente está se desviando de algumas coisas que a gente não aceita, é isso que a gente vai fazer. E são premissas, né? Que é o que você falou, você vem trabalhando a sua empresa cunhado em cima das regras, em cima daquilo que dá para fazer, em cima daquilo que é possível. Primeiro, até porque não são, por exemplo, no nosso caso não são investimentos pequenos, né? Sim. Você tem imóveis de todos os valores, mas mesmo os mais baixos não são investimentos pequenos. Então, trazer essa segurança para o cliente é importante. E mais importante que isso, sim, você... E o seu nome, né? A Multiplique está há 5 anos construindo esse nome. Construindo, né, o seu espaço no mercado, fazendo parcerias, mostrando um trabalho sério. Então, assim, a gente sabe que para falar bem, um ou outro, né, 10, para falar mal, vão ter 100 se você escorregar. E talvez você mereça mesmo, porque você não pode perder a confiança. Né? As pessoas não podem perder a confiança no seu negócio, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. É lógico que não estou aqui para criticar, para falar que, né, eu sou santo e os outros não. A gente faz as coisas que é certo, não é porque eu sou santo, é porque é minha obrigação. Porque é minha obrigação. E porque eu tenho medo também, né? Tenho medo de processo, tenho medo de outras coisas, entendeu? De multas. Então, assim, quantas vezes a gente não viu empresas que quebraram porque se desviaram em algum momento sem essa análise de risco e depois quando toma uma multa, quando vem uma coisa, quebra o negócio. Sim. Entendeu? E aí a sua responsabilidade, primeiro, eu preciso, né, eu mantenho minha família, entendeu? E segundo, eu mantenho todas as outras famílias, porque passa a ser a sua responsabilidade também, todo mundo que trabalha lá, todas aquelas outras famílias que trabalham com você, de alguma forma, passam a ser sua responsabilidade. E essa, para mim, é uma grande diferença de ser empreendedor, de ser empresário e de ser funcionário. Matou, cara, é verdade. Porque você ser o funcionário, assim, aí é a responsabilidade do cara. Você está fazendo o seu, a obrigação dele é fiscalizar todos os trabalhos, como se fosse um grande Big Brother, e olhar se está todo mundo fazendo certo. Apesar de eu sempre, mesmo enquanto funcionário, saber das minhas responsabilidades e fazer o que era certo, tem gente que não pensa assim. Mas a responsabilidade é sempre dele. Sim. Né? Então, a responsabilidade é dele se tiver dinheiro, se não tiver também problema dele, né? Você está lá querendo o seu dia 15, dia 30, e não importa se vendeu ou se não vendeu. Agora, quando você é empreendedor... Quando é você tem a responsabilidade, né, com essas pessoas. As pessoas que estão lá dependem daquilo. Né? Por mais que você se preocupe e tem que se preocupar com um bom ambiente, com um bom relacionamento, com uma série de boas coisas e boas práticas que eu estudo isso, que eu acho importante, mas no final do dia não é hobby. A gente tem que saber isso também. Sim, não é hobby para ninguém. Não é hobby para mim, não é filantropia. As pessoas precisam receber, precisam, né? E o negócio precisa estar ativo, de pé, gerando receita, para que todo mundo tenha todos os planos atendidos. Isso. Entende? Bem importante essa ideia que você sempre comenta, né? Nós somos bons alunos, né? Você falou de estudar, né? Você gosta de estudar e realmente, vocês não são uma das principais empresas que a gente tem aqui dentro da consultoria, que a gente bota o plano de ação, a gente... Né, entra em contato com você 1 semana depois, 2 semanas depois, fala, não fizemos na totalidade, mas já fizemos 70%, ou fizemos 115% porque a gente se animou e já voltou para rodar.
né, um workshop simples que a gente implementou, que é o do mural de ideias, né, de colar post-it na parede. Sim. E a gente ficou até meio aqui assim, cara, será que eles não vão achar que isso é muito simplesinho, né? Depende pro negócio deles? Não, mas é a nossa função mostrar. Mostramos que vocês fizeram um baita de um negócio legal, envolveu todo mundo, deu prêmio, envolveu até um chocolate ali, né? Sim, quem desse ideia ganhava um bombom. Foi muito legal, cara. E realmente, vocês são bons alunos, né? Correm atrás. E com relação a essa responsabilidade, isso é bem como chama? Recorrente, né? Muitos dos empresários que vêm, eles acabam inevitavelmente falando dessa responsabilidade. A gente abre a empresa por uma oportunidade, por uma necessidade, porque, sei lá, não aguentava mais o emprego que estava, mas você fica e mantém e tenta fazer o melhor que você pode crescer quando você entende a responsabilidade. Né? Assim, batata, né? Então, muitos empresários começam a externalizar dessa forma. Que é o inverso do que muitas pessoas, principalmente não empreendedores, pensam, né? Que o cara é egoísta, né? Ele abriu aquilo para ele se fortalecer e tal. O cara crescer financeiramente e ter uma progressão é uma necessidade da empresa, é um efeito colateral, né? É um negócio que, como você assume muito risco, muita responsabilidade, como qualquer outra coisa, igual uma ação, né, do mercado financeiro, quanto mais risco você compra, maior a possibilidade de retorno. Empreender é um risco altíssimo. Sim. Então é natural que aquilo dê retorno. E se dá retorno, o cara, né, acaba progredindo, crescendo, enriquecendo, etc. Mas não é, de longe, esse não é o principal objetivo do empreendedor. Ele entende muito breve, assim, ele começou a empreender, contratou um cara e já falou assim, fodeu. Agora eu tenho que ter o dinheiro dele. Tem que ter o dinheiro desse cara. A família dele vai depender de mim também agora, né? Muitas vezes você tira do seu para pagar o cara, né? Não, mas isso, principalmente no começo, assim, é inúmeras vezes. Né? O empreendedor, para ele começar a receber, olha, vou te falar, viu? Demora. É onde vem até os questionamentos. Pô, será que vale a pena? Parece que eu tô trabalhando de novo para os outros, né? Só que esse eu contratei. Esse meu chefe é mais safado que o outro, que ele não me paga, né? Eu mesmo, ou eu que ele não me paga. Isso. Então, uma coisa interessante em cima disso aí, que eu fiz questão de fazer uma reunião aqui interna na consultoria para deixar claro. Aqui a gente é uma boutique, né? Então é uma consultoria de poucas pessoas, né? Com bastante responsabilidade, clientes médios, clientes grandes, pequenos, né? Temos uma performance muito boa, mas a equipe é enxuta. E como a gente conversa muito, a gente abre mais a estratégia, né? Até para o assistente. Só que em alguns momentos, para empreendedor é tão comum correr risco, que é que nem um policial fala que quase morreu num dia de trabalho. Assim, infelizmente, é o dia a dia do cara. Todo dia ele está muito mais próximo disso do que um cara que está no escritório, né? E pra gente correr risco do tipo, pô, se continuar assim a gente vai quebrar. Se continuar assim a empresa vai passar por uma dificuldade, né? Se acontecer isso, a gente vai ter que melhorar as vendas, porque senão as vendas estão baixas. Esse tipo de comentário, né, para quem está, né, como funcionário, às vezes é tipo, nossa, então a gente vai quebrar amanhã. Meu Deus, eu vou perder o emprego, acabou, é melhor eu já abrir aqui, reabrir minha conta do LinkedIn. Da né? Cato, né? Da Cato, e o cara começa a se desesperar. E aí, de olho nisso, eu sempre reforço isso para os empresários e eu fiz questão de comentar. Né? Falei, galera, a gente como consultoria, no mês de maio aqui, deu uma baixa assustadora. E que a gente percebeu que foi uma oscilação de mercado, enfim. E aí no mês seguinte já começou a retomar, tal, mas maio foi meio preocupante. E aí nessa, né, conversa natural. Pô, não vendemos nada esse mês, caramba, né? Estamos abaixo, vamos tirar um pouco de dinheiro de reserva para cobrir as contas. Quem ouve isso fala assim, nossa, a empresa não lucrou, então ela quebrou. Nossa, ela já está quebrada, mais um mês ela quebra. Eu sentei, fiz uma reunião, falei, galera, quanto tempo você acha que demora para quebrar uma empresa? Sei lá, um mês? Uma semana? Falei, meu irmão, até para quebrar exige esforço. Né? Mínimo 6 meses aí para quebrar. Porque a empresa que trabalha direitinho tem capital de giro, tem reserva, tem bens, tem uma porrada de coisa. Né? Até porque se não tiver, você não consegue trabalhar, né? Então eu falei, olha, quando a gente fala hoje, fudeu,
com todas as palavras, acredite, tá aqui um ano falando da nossa consultoria porque a gente tem essas premissas. Então não precisa se desesperar, etc. Quando a gente fala que precisa vender mais, é porque a gente está num ponto de baixa, que é natural, toda empresa ninguém vende pra caramba, pé fundo no acelerador e vai só sempre crescendo. Tem oscilação. É igual o mercado de turismo. Tem dia que o hotel tá lotado, tem dia que tem ninguém. Não tem ninguém. Você pode limpar os vidros ali que tá tudo certo. Então, uma oscilação natural, e a gente já faz reserva para isso, para cobrir o caixa no mês que não tá bacana. Então, isso é natural. Não precisa se desesperar. Então, quando você ouve falando que a gente precisa melhorar as vendas, que a gente precisa melhorar estratégias de trazer clientes, investir mais em marketing, é isso que a gente está falando. Né? E aí, de novo, essa responsabilidade, né? Quantas vezes eu não peguei gerente de cliente meu que eu vou conversar, falei, cara, eu vi que você anda mais preocupado, o que foi? Você foi até, subiu de cargo, foi promovido. Tudo. Não, cara, eu não queria falar, não, mas é que eu acabei ouvindo um papo tal, e que a empresa não sei o que, eu falei, não, filho, ixi, isso aí é dia a dia nosso, cara, né? Não vender e dar uns picos baixos, normal, cara, seu emprego tá garantido. Pô, aí o cara volta a trabalhar todo feliz, né? E aí eu vivenciando isso, falar a importância que tem da gente ter essa responsabilidade de passar para a nossa equipe, que oscilações existem, não quer dizer que a gente vai quebrar amanhã. Não, e melhor, assim, né, Suzuki? Até falar para eles que, olha, se eu tô vendo isso, significa que eu tenho bons indicadores, né? Quem Sim. tem as melhores informações toma as melhores decisões, não tem jeito, sempre adotei isso. Então, significa que eu estou acompanhando, significa que eu estou percebendo oscilação, lá na frente. Que eu estou, né? E assim, esse é o nosso papel, né? O nosso papel, apesar de muitas vezes a gente estar ligado à operação, da gente estar envolvido com várias coisas, o nosso papel é a responsabilidade com o planejamento, é a responsabilidade com o futuro, né? O que está acontecendo hoje são, né, consequências das minhas decisões de algum tempo atrás já, que estão acontecendo hoje. E a minha preocupação tem que ser, né, com o que vai estar acontecendo daqui para frente. Então essa tem que ser a minha preocupação enquanto empresário, né? Eu olhar para o futuro. Hoje o que está acontecendo hoje são as consequências das minhas decisões e estratégias do passado já. A minha preocupação tem que estar lá. E se eu estou olhando isso hoje com esse cuidado, com esse detalhe de números, significa que eu tenho números. Isso já é um bom caminho andado, porque tem muita gente que nem tem. Muita gente que nem tem. Sim. Muita gente que nem sabe. Navegando às cegas, né? E eu, assim, não vou dizer para você que a nossa história começou diferente. Né? Quando a gente começa a empreender, eu vou dizer para você, eu nunca tinha sido empreendedor na vida. Nem a Débora também. Nem o Thiago, nem o Felipe, né? A gente falou pouco do Fê aqui também, mas em algum momento vai aparecer, que ele talvez ainda seja o mais advogado de todos nós, né? Felipe. Mas assim, a gente começa um negócio e os trancos e barrancos, vai na raça, né? Abre aqui a camisa e fala, vambora! Super homem. E vai indo, e vai fazendo, e vai tendo erros e acertos, você vai se adaptando ao seu tamanho, à sua equipe, ao seu espaço no mercado e vai fazendo. O que eu acho que é importante, e aí vem um trecho do que você falou, né? É uma característica minha. Primeiro, eu reconheço, tenho humildade para saber o que eu não sei. Então, assim, quando, né, a gente começou essas conversas lá, e aí surgiu essa oportunidade, e nada é por acaso, tá, Suzuki? Da consultoria, você tá falando. Estou falando da consultoria agora, da Débora ter conversado com a Ingrid, da Ingrid ter falado alguma coisa que chamou a atenção da Débora, e a gente começou essa discussão, é porque a gente já vinha olhando para isso e falando, olha, tem algumas coisas, chegamos até aqui, né, ok, já é um case de sucesso, mas para a gente dar esse novo passo, para a gente começar, para a gente continuar a nossa busca, porque a gente tem metas, a gente tem sonhos, a gente não sonha pequeno. Para eu continuar isso, agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso de uma ajuda profissional, agora eu preciso ver quem entende isso. Né? Então foi aí que começou a busca e aí nós chegamos a você e é essa parceria que está funcionando. Por quê? O empresário tem que ter humildade de saber o que ele não sabe, porque ele não sabe tudo. E ele nem tem essa responsabilidade de saber tudo. Precisa. Entendeu? Então ele tem que contar com esse apoio e aí eu sou um bom aluno mesmo, baile bom. Então você fala lá o negócio, eu vou lá e faço, ele fala, tô fazendo aqui. E aí vamos embora. E eu acho que essas coisas funcionam, não acho que é balela. Até porque assim, se você me falar um negócio que eu não acho que vai eu não vou fazer, eu vou falar para você, não, isso aí. Não tá pra mim. Amanhã, entendeu? Você chega lá com uma ideia, põe todo mundo de ponta cabeça e tal. Eu confio em você, mas eu vou falar, não, eu acho que não. Aí não, Suzuki, isso aí não vou fazer. Entendeu? Mas todas as coisas que eu... E até hoje isso tem dado certo, porque todas as coisas eu estou confiando. E eu acho que não, é verdade. Várias visões que você trouxe pra gente, você falou assim, tá, e isso aqui? Eu
falei, puta, é verdade. Japonês, filho da mãe, não pensei nisso. Eu nunca tinha nem pensado nisso. Beleza, vou fazer. Aí já saio anotando lá e bora. Muito legal. Até comentei com você, né? A parte boa da gente ser como consultoria generalista, né? Que a gente olha para o business e não para o core business, ou seja, não é especialista no que a empresa faz no operacional, mas em gerenciar empresas, é que a gente é muito bom em fazer pergunta idiota, né? Então a gente não entende nada do seu mas por que você faz isso? Às vezes você vai responder, não, por causa disso. E essa outra coisa? Que aí é onde vai gerar. Não sei, sempre foi assim. Eu faço porque me falaram na faculdade e vim trazendo até aqui. Né? É muito, muito importante esse questionamento, né? Sim. Dá uma pausinha pra você beber uma água aí, porque vai vir essa voz aconchegante da nossa Ana Cooper falando dos nossos patrocinadores, cara. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zingini te ajuda a trazer indicadores e metas conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa, fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma. Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. Muito bom. Estamos de volta aqui. E a gente falando... Cara, a gente já tá mais de 1 hora conversando, acredita? Caramba, nem parece. Nem parece, né? E eu preocupado, será que eu vou ter assunto para 1 hora? Você sabe que todo mundo fala isso aí, cara. Não, eu acho que não vou ter assunto, não. E tem hora que até que a gente tem que se frear aqui, porque senão a gente vai que vai, né? Essa questão de saber que não sabe é bem legal. Quando eu comecei com consultoria, eu mesmo vim do mercado de uma empresa de consultoria de software, e aí eu via aquelas máximas que são tipo umas piadas já de mercado. O consultor é aquele cara que vem e fala para você, você mesmo fazer, né, e achar a sua própria solução, né, com o seu próprio não sei o quê. E eu vim com isso na cabeça, inclusive, né? Quando eu fui abrir a consultoria, eu falei, mas não é isso. Como é que eu falo para o cliente que não é isso? Eu sempre com esse olhar de inovação, o olhar de inovação pensa de um jeito diferente. Então aí quando fui começar a empresa, eu falei, quer saber, eu vou nem considerar essa máxima aí, vou trabalhar do meu jeito. E a gente eu comecei, né, como consultor sozinho e fui atendendo as empresas. E um grande amigo meu, o Luiz, vai vir em algum momento aqui no podcast também, ele usava o termo para mim de fazedoria. Ele falou, japonês, você tem que entender a diferença entre consultoria e fazedoria. Cara, consultoria, você amarra sua mão nas costas, velho, e só usa a sua boca. Você só fala assim, mais ou menos para esse lado aqui, mais para direita, mais para esquerda, te vejo daqui a 1 mês. A fazedoria
Aí você tem que meter a mão na massa. Você tem que entrar e falar, não, quer ver, ó, deixa eu fazer, vem, senta aqui do meu lado, ó, tô fazendo aqui, ó, isso aqui, ó, tem que fazer isso, pegar na mãozinha. E aí eu falei, nossa, que interessante esse termo, né? Existe ali? Acho que não. Essa é uma analogia que eu criei. E ele até no site dele colocar, somos fazedores, né? E eu fiquei muito com isso da fazedoria na cabeça. Aí, à medida que eu fui mesclando essa ideia de consultoria com fazedoria, eu percebi que para alguns clientes a gente vai ser mais consultor do que fazedor, porque ele já tem braços, tem equipe, tem parceiros que fazem, ele até prefere que deixa na mão dele, ele só quer o aconselhamento. Mas tem um monte de empresa, ainda mais nas camadas que a gente atende, desde empresa de 2, 3 pessoas, né, até 10, 20, precisa de uma mão na massa em momentos específicos. Né? Então, eu até brinco com a equipe, que às vezes a gente fala assim, ó, eu peguei um projeto aí que é consultoria de daí que eu faço. Né? Putz, eu tô precisando contratar, cara, aí eu não consegui contratar aquele cara ainda para começar o projeto. Quando eu contratar, a gente começa a consultoria. Aí eu passo uma semana, passo outra semana, e aí, não consegui. Contratou? Falei, cara, vamos para consultoria de daí que eu faço. Daí que eu contrato essa bagaça aí, eu já desenrolo. Não sou o melhor nisso, não sou uma agência de emprego, mas pode ter certeza que eu sei fazer. E essa vaga aí eu faço, as outras você se vira, porque essa aí me interessa, né? E aí a gente foi fazendo esse cardápio de soluções, né? O Mural de Ideias, que é essa metodologia, né? Também veio disso aí, de criar um formato que a gente consiga pegar um pouco mais na mão, usar ferramentas gerenciais, né? Pegar o fluxograma da empresa e quebrar em pedaços para ficar mais fácil de ler. Entrou nessa mescla, né, de fazedoria com consultoria. E o mais legal é que isso aproxima a gente como parceiros, né? Então tem empresa que a gente trabalha tão bem junto, que é um exemplo da sua, né, com a nossa, que tem hora que a gente tá ligando, parece que você tá aqui, ó, junto com a cadeira, assim, que é parceiro mesmo. Falou, você terminou? Cara, tô terminando. Ó. Na hora que eu terminar, eu te aviso, você continua daí. Né? Uma vez você falou, me empresta o Bruno aí para eu fazer um ajuste, que eu vou ligar para ele me ajuda, eu já faço daqui, né? Sim. E ele ficou super feliz de poder colaborar, foi até lá, enfim. É um negócio muito bacana essa conexão que a gente acaba tendo. Acaba virando que um setor quase dentro ali da empresa cliente, né? Quase uma área, né? Muito bacana essa relação. E como você reforçou, né? Vocês são uma empresa muito do bem, cara. E isso dá muito gosto porque tem a ver com os nossos valores aqui, com consultores. É muito difícil de lidar com empresas que não têm os mesmos valores que a gente, né? Então a gente consegue entregar mais coisas porque você consegue enxergar, né? Aquilo que a gente está tentando fazer, aquilo que a gente não foi eficiente, não foi de propósito, foi porque a gente está tentando um caminho diferente e caminhos diferentes pode dar certo, pode estar... Tem erros e acertos. Erros e acertos, né? Muito legal. Eu digo, tem dia que eu ganho, tem dia que eu aprendo. Tem dia que eu venço, tem dia que eu aprendo. É isso aí. É isso. E você comentou lá no começo que a gente ia voltar um pouco nessa parte, de você é o cara que veio dos números e da estratégia, né? Hoje, como é que você vê o seu papel como estrategista dentro da Multiplique? Tá. O papel, né, muda de acordo com a necessidade do empresário. Então, hoje eu sento lá na cadeira, né, do que a gente chama de diretor comercial e tenho, né, todas as responsabilidades dessas etapas do leilão, porque você precisa captar os bens. Então começa um trabalho já na captação dos bens, porque aí eu preciso ou que o juiz me nomeie, ou que o advogado me indique, ou aqui a gente não explorou muito, mas você tem a outra modalidade, que é o extrajudicial do leilão também. É verdade. A gente acabou falando do judicial e tem a outra modalidade do extrajudicial, então também é uma frente que eu atuo de captação, né? Que vem pelo caminho dos grandes bancos, vem né? Pelo, né, um dos grandes fornecedores. Tem outros, né? A gente já fez outras grandes empresas também que não banco, mas o que o mercado conhece, principalmente focado nos imóveis ou veículos, são os grandes bancos, que é uma outra frente extrajudicial. Então, hoje eu sento nessa cadeira, mas quando a gente olha para a responsabilidade do empresário, é isso, depende da necessidade, né? Depende qual é o problema do dia. Então, esse não é um problema, mas é uma atividade recorrente.
Sim, toda como essa estrategista você vai estrategista olhar... do comercial. Qual comercial está funcionando mais? Hoje a gente tem as nossas técnicas de captação, e aí são segredos profissionais, não vou revelar, porque pode ser que um concorrente vá assistir, né, o sucesso do nosso podcast, então não vou revelar. Hoje a gente tem algumas metodologias, então eu estou sempre com essa cadeira, sempre olhando para essa estratégia de, olha, como fazer diferente, né, como aumentar o resultado, olhando aí para os insucessos que a gente tem. Então a gente tenta, alguns sucessos, alguns insucessos. Como é que eu olho para o insucesso, vejo se é sanável ou não, para eu conseguir dar outra vez, se não for. É isso aí. Né? Então, parte da estratégia vem disso. Nessa cadeira também tem que ser responsável pelas vendas também, né? Tem de alguma forma estar muito ligado com marketing. Hoje a gente tem toda uma área de marketing estruturada, com agência, com tudo. Tive que aprender a vender coisas na internet. Né? Então, assim, vocês estão vendo aí, não sou talvez o mais fotogênico possível, ou, né? Foi mas tive que fazer vídeo, então, vídeo lá, eu vendendo um imóvel, então, são skills que eu também não tinha, ou habilidades que eu não tinha nunca precisado desenvolver, né? Falar para a câmera, esse tipo de coisa. Então, você como advogado fala, e a gente fala mesmo, por isso que é um problema estar aqui, porque a gente pode ficar aqui, durar 4 horas nesse podcast, né? Não me deixe falar muito, porque senão isso pode durar. Então você está acostumado a falar, né? A falar com pessoas, a falar com autoridades, a falar com juízes, isso não é um problema. Mas às vezes olhar para a câmera e falar é um problema, porque... Como é isso, né? Não reage, eu não estou olhando dentro de olho de ninguém, eu não estou vendo a expressão dele, eu não estou vendo se eu estou agradando ou não. Né? É um pedaço de metal que está aqui e eu estou aqui interagindo, falando, fazendo. Então você vai desenvolvendo essas coisas também. Ficou né? muito bom, inclusive, né? Eu achei fantástico, cara. O melhor é que deu resultado, né? Atingimos o objetivo que era vender o negócio. Sim, cara, foi excelente. E, de novo, essa habilidade de você se arriscar e se propor ao novo, né? Sim. E entendo que é difícil, não é natural e fluido para muita gente. Sim. É uma trava e tal. Mas realmente eles conseguiram desenvolver bem essa parte. Todo mundo lá tá se reinventando, né, Sim. cara? Isso tá ficando muito, muito bonito de ver. Os empresários ficam putos comigo porque os caras ficam falando, você gosta de ver a gente sofrer, né? Fala a verdade, você adora ver a gente sofrer, a gente chorar, a gente se lascar. É que eu sou apaixonado pelo processo de amadurecimento e de crescimento do ser humano de uma maneira geral. Mas como eu atendo empresários, esse é o que eu mais vejo, né? Cara, e é incrível, já teve muita empresa, principalmente no começo, como eu tinha menos experiência, que eu olhava o cliente e eu falava assim, sei não se eu vou conseguir ajudar esse cara, né? Porque, sabe aquele cara que você acha que é caso perdido, né? Mas não dá, né? Esse cara xinga os funcionários, esbraveja, não é possível, esse cara não vai mudar. E aí quando ele muda, você sente até mal. Mas é o teu gol também, né? Quando ele muda pro bem, é o teu gol. Sim, aí você fala, olha, cara, não é que tem mesmo? Então é difícil, cara. Nos últimos anos, assim, é difícil uma empresa que eu olho e falo assim, não tem futuro, cara. Porque depende do ser humano. Aí eu vejo uma luzinha no ser humano acendendo ali, pronto, é ali. É agora. Ali, vai funcionar, vai rodar e tal. E tá acontecendo com muitos da sua equipe, né? Vocês, né, como sócios também se movimentando. Sim. E aí um negócio que eu gostaria de trazer, porque foi icônico. Eles participaram de um evento, foi no interior, né? Sim. No interior e tal. E prepararam uns negócios legais, uns brindes bons, né? Fizeram até um sorteio, levaram um kitzinho e tal. Aí ele falou assim, mas você não sabe o que fez fila no nosso stand. Aí eu falei, pô, esse cara tava sorteando um iPad lá, deve ter sido isso, né? Você falou, não, brigadeiro depois do almoço. Foi incrível essa ideia. Não, a Débora, ela tem umas sacadas, assim, né? Ela tem umas ideias que são muito boas. E essa foi uma delas, né? Esse brevemente vou contar, é um movimento de expansão da nossa marca, né, da empresa, expandindo as operações, né, participar de interior, eventos. participar dos eventos, é um fortalecimento da marca. Sim. Né? Muito do que a gente discute, muito com o teu apoio e tal. E aí, era um congresso importante pra gente, né, um congresso de direito condominial, muitos eu não vou falar advogados, não vou falar muitos clientes envolvidos. Sim. Né, e a gente com esse objetivo. Então, a gente fez questão de, né, nosso prêmio foi o último, porque era o prêmio mais valioso, mais legal, tal. A gente fez questão de investir nisso.
Mas a Débora teve essa sacada e falou assim, cara, como é que é? Havia uma dinâmica, né? Quando a gente era patrocinador do evento, então a gente tinha um stand e tal, e a Débora fica ali e tal, e daqui a pouco ela vê, já sei, e se a gente fizesse isso? Não são todas as ideias que foram aprovadas dela também, né? Claro. Mesmo com a gente sabendo das boas ideias dela, mas às vezes a gente segura um pouco também, fala, calma, Débora, vamos ver aqui, olha, né? Vamos ver se o orçamento também dá para tudo isso. Ela tem várias ideias. Sim. Mas essa foi certeira, porque o evento era o dia inteiro, tinha um break pro almoço, e cara, ela mandou fazer assim uns brigadeiros que faz para um grande banco aí também, é um fornecedor de um grande... Excelente. Para você ver como ela investiu. Então assim, é um negócio de altíssima qualidade. Eu não vou falar o nome do banco, mas é um laranjinha que faz assim, sabe? Porra, ela investiu o brigadeiro e era de personalizado, qualidade, né? Personalizado, com aquela pasta em cima, com o nosso logo, com escrito, e aquilo era comestível também, uma embalagem com as nossas cores, sabe aquele reforço de marca que foi assim, incrível, chamou muita atenção. E aí o pessoal começou a voltar no almoço e a Sandra, né, com toda a estratégia de marketing também, estava conosco no evento, falou, beleza, segurou o negócio, porque podia ter feito, eu já podia ter deixado aquilo disponível no stand para as pessoas, não, vamos aguardar o almoço estratégico. Mas aquilo deu fila, deu briga no stand, assim, aquela galera. Aí você olhava os outros stands, tinham outros patrocinadores, não do mesmo ramo que a gente, mas outros patrocinadores, até as pessoas olhando assim, o que está acontecendo ali, né? Como é que está tanta gente? Então, para você ver como é importante também você ter profissionais ligados, engajados e antenados nessas coisas. E você ouvir, né? Você ouvir essa ideia, né? E deixar as pessoas participarem. Né? Que às vezes você fala, boa ideia, deixa que eu faço, né? E assume para si e não resolve, né? Mas essa ideia foi incrível. Então, foi excelente. E o mural de ideias, por exemplo, que você falou, talvez, cara, funciona muito bem. Por quê? Primeiro, o engajamento das pessoas, né? Aí eu fiz lá, coloquei o mural, coloquei lá a bombonière lá, o vidro com todos os bombons. Então, assim, eu brinco, né? A gente... só vai poder pegar quem der a ideia. Deu a ideia? Aí a pessoa vai lá e... eu tenho uma ideia. Vai, põe e pega o bombom. Tem a recompensa imediata. Mas não é isso. A recompensa é depois. Aí a gente faz a reunião, leva faz o ritual. Todo mundo participa, né? E a gente depois discute as ideias que estão indo, as ideias que não estão indo, como tem que ser numa empresa, né? E outra coisa, estou ouvindo a dor dele. Porque assim, eu também não estarei 100% do tempo no operacional e não posso. Né? Se eu for um empresário, que eu acho que eu tenho que estar 100% no operacional, aí eu tenho que ser um empregado, não posso ser um empresário. Isso. Então, mas eu tenho que ouvir a dor dele. Né? Eu tenho que ouvir qual é a sugestão dele, porque ele está fazendo aquilo e talvez ele traga uma boa ideia. Todas as ideias são ótimas? Não, lógico que não. Nenhum de nós vai dar ideia boa, nem sendo funcionário, nem sendo um empresário. Né? Mas várias delas são aproveitadas e várias delas fazem sentido. É legal que a gente também tem um ritual, daqui não dá para ver, mas tem um quadrinho ali, tá ali no canto, nosso. E aí o quadro é até pequeno para justamente encher mais rápido, né? E você fazer E para quem não sabe, né, esse ritual do mural de ideias é um quadro simples, a gente coloca os post-its, onde tem as ideias que a gente não... A única premissa é não pode julgar. Se a ideia é algo horrível, se ela é um lixo, se ela é impossível, se ela é muito boa, se ela custa R$1 milhão, não importa. Teve a ideia, você tem que anotar e colocar. Pra vocês terem um exemplo, um dia eu estava no trânsito, aí eu vi um carro oficial, sabe? Acho que vai ser o prefeito daqui da cidade e tal. Preta, um Corolão preto com a placa lá, 001, Sim. né? Uma coisa assim. E aí eu falei assim, mandei um áudio pro meu assistente, falei, anota aí, não vou lá dar ideia. Vamos fazer um carro tudo preto, como se fosse um carro oficial da consultoria. Os caras falam assim, caramba, chegou tipo o BOP das consultorias, né? Aí, tipo, ele, tá bom, só falou tá bom, né? Aí na hora que a gente foi debater, a Ingrid puxou, tá, próxima ideia. Usar um carro todo preto como se fosse o oficial, como se fosse o BOP. Aí começou a achar o bico. Que merda de ideia! Quem que deu essa droga? Quem que deu essa droga? Eu levantei a mão, fui eu. Não deu em nada, né? Mas é um tipo de coisa que na hora a gente não pode julgar e tem que ir. Porque teve várias ideias que surgiram até de uma piada, né? Essa, por exemplo, fala, olha, trocar o carro, comprar e fazer um negócio oficial, não tem como, você não pode nem mexer na placa, né? Mas não custa nada a gente adesivar o carro. Sim. Ou criar uma variação do logotipo que seja um brasão, como se fosse uma coisa oficial, um selo
né? E aí esse selo juntou com uma outra ideia, que é o selo de qualidade da consultoria. A gente podia fazer um troféu, e aí esse troféu a gente premiava a empresa que conseguisse fazer mais ações dentro da consultoria, mas saiu de uma loucura que era o carro oficial, virou um brasão que virou um troféu, e falou assim, não, vamos fazer isso. E dali saiu algumas ideias, agora do carro, Não, essa não desceu. A gente foi bem orientado com relação a isso, ao não julgamento, né? A Ingrid e o Bruno fizeram treinamento para explicar a metodologia, Filtrar, né? filtrar e tal. Então, mas essas são premissas que a gente já adota lá. Primeiro porque assim, balela de novo, mas é a verdade, a empresa é feita de pessoas. Sim. Você tem que ter um bom relacionamento entre as pessoas, né? Você tem que o seu papel de liderança é esse, é cuidar do ambiente. Isso. Cuidar, assim, é para amar o outro? Não, não é. Eu não estou ali para fazer isso, mas as pessoas têm que ter um bom ambiente de trabalho, se respeitar, ter respeito entre elas, entendeu? Então assim, assim, a gente não vai permitir lá que um chame o outro de burro. Quem é o seu burro, essa ideia? Não, isso não cabe, entendeu? Mas aí não cabe como sociedade, não é porque é empresa, mas não cabe porque eu não posso falar assim com o outro, entende? Então, as pessoas que estão lá, e aí você vai selecionando as pessoas que têm esse perfil mesmo. Então é difícil hoje também é lógico que como vai crescer, você pega uma empresa que tem, né, pega o Banco do Brasil, tem 100 mil funcionários, né? Dá para você falar que todo mundo tem um fit de cultura? Lógico que não dá. Mas nas empresas que são menores, que são os nossos casos, a gente tem isso. Você vai na entrevista selecionar você vai olhar, você vai ver a pessoa que, né, que de alguma forma compactua. Né? E aí, quando você fez uma escolha que não é assim, a pessoa dentro daquele ambiente, ela não vai se sentir bem. E vai ter casos que ela vai sair, como já aconteceu conosco. Entendeu? A pessoa, às vezes, isso aqui não combina mais comigo, beleza, esse negócio aí também não dá. Ok. Tá tudo certo, faz parte do... Faz parte, esse é o giro do mercado mesmo, né? Então, ok, vai lá. Mas aqui vai ter que ser assim. Entendeu? Até falando dessa parte que você falou, da mudança de cultura, da adaptação, né? Já houve demissões que a gente teve que fazer, desligamentos, né? Que a gente fez aqui na consultoria. Eu prefiro demissão do que desligamento. Tá, mas tudo bem. Porque desligamento, pra mim, parece assim, você tá fazendo o quê? Tirando a pessoa da tomada? Você tá desligando a pessoa, você tá apertando o on-off? Não, você tá demitindo mesmo, só foi demitido. A gente não precisa romantizar, né? Então, vamos lá. Teve algumas demissões que a gente fez e, dentre elas, eu sempre faço muita reflexão. Porque uma coisa que eu não tolero é a pessoa não performar porque eu fui um Zé Mané que não conseguiu orientar, ou não tive tempo, ou por eu ter escolhido errado, né? Porque pensa assim, muitas vezes o que leva a gente a demitir uma pessoa é a baixa performance, é o resultado, falta de resultado. Então fica claro que a pessoa não está entregando resultado. Então o que é mais óbvio de você falar num desligamento, muitas vezes é falar, olha, você não está dando resultado. Isso, dependendo do nível de maturidade, até a idade da pessoa, pode surtir com um peso muito grande. Né? Tipo, tá vendo, eu não consegui performar, nossa, que porcaria, né? Não quero que a pessoa se vitimize e fale, não performei porque a empresa não deu tudo que eu precisava. Não é isso que eu quero também. Mas eu fico num tempo de análise ali, quando eu estou pensando nessa demissão, para ver o que mais a gente pode fazer. Ou o que poderia ser uma falha nossa. E a gente tenta arrumar. Não deu, a gente vai lá e troca ideia. E aí já aconteceu da gente conversar e falar assim, cara, eu tô sentindo que você não tá performando do jeito que eu gostaria, mas de verdade eu acho que você nem devia estar aqui. Eu acho que você escolheu errado. Nós somos uma empresa pequena, né? Ainda nós temos uma pegada, né, mais leve de trabalho e você é um cara que gosta de correr atrás. Eu acho que isso aqui tá te dando sono, de verdade, velho. Você continuar aqui é um atraso para mim, porque eu tô querendo outro tipo de resultado, mas nós também somos um atraso para você. Jogando bem na real. E aí teve cada pessoa que falou, olha, eu não ia pedir demissão, porque eu não tinha, talvez, esse culhão, falar assim, mas já que você está me trazendo isso, me parece que é verdade. Eu senti um pouco disso, não consegui entender direito o que era, mas pode ser que seja isso mesmo. E rolou um negócio, uma demissão mútua, sabe? Tipo, eu demiti o cara demitiu a gente. Foi um pacto ali, né, que rolou. E foi muito legal, né? Porque fica claro esse desencontro, né? E não sai com o peso do tipo, será que eu fracassei? Será que eu deveria ter feito mais? Será que eu sou um mau funcionário? Não, é um descasamento. Nesse caso específico, né? Tem casos de todo tipo, né? Desde má índole até pessoas de mau caráter, mas
Nesse caso foi um desencaixe que ficou claro. Então foi uma demissão bonita. Foi um negócio menos doloroso, né? Foi. Porque a demissão, ela é mesmo um negócio... são, assim, as decisões difíceis que a gente tem que tomar. Sim. A gente, enquanto empresário... E aí não é só empresário, não. Vou te falar porque eu também, né, sendo empregado, funcionário dos outros, também tive meus cargos de liderança, de gestão, e tive que demitir gente também. E muitas vezes... E assim, e você lá... A única diferença é que lá você demite por motivos, às vezes, alheio à sua vontade. Sim. Quando você é empresário, é isso tudo que você falou. A pessoa está aqui, a pessoa às vezes não está na mesma sintonia que os demais integrantes, a pessoa também não performar do jeito... E aí por N motivos, por problema dele, porque pode ser só dele. Pode. Às vezes você dá todas as ferramentas e o cara não performa. Porque o momento dele não é aquele, porque não é o que ele gosta de fazer, porque ele escolheu aquilo por conta da grana e não por... Cara, tem uma série de coisas. E às vezes é por problema seu também. Né? Não dá para se fazer de santo e romantizar, como você disse. Às vezes o problema é seu também. Quantas vezes eu não vi pessoas não irem bem, mas porque também o pedido não foi bem feito. Isso. Né? A entrega é ruim porque o pedido foi mal feito. Isso. É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. É a minha responsabilidade, interlocutor, fazer com que você entenda o que eu estou falando. A comunicação é sua. Né? A comunicação é minha. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, quando a gente olha você demitir enquanto funcionário, às vezes é uma decisão da empresa. Fala assim, cara, vamos você só repassa a informação. Vagas. Né? E não é, por exemplo, às vezes você tem uma equipe, todo mundo trabalha em alta performance, não, mas às vezes você tem um período que todo mundo voando, mas mesmo assim tem 8 áreas que não estão dando resultado e todo mundo vai ter que cortar, e você vai ter que cortar também. E é uma decisão difícil porque ali é a sua vontade. Você fala, cara, mas todo mundo performou. Eu como líder falei para todo mundo fazer e a gente ficou aqui, a gente... E como fazer isso? Mas você tem que fazer. Então, como fazer isso da melhor forma? É isso que você tem que buscar, né? Sim. Qual conversa? E assim... Seu objetivo, claro. Quais são as conversas corajosas que a gente sempre tem que ter? Na liderança de pessoas, quais são as conversas corajosas? Porque é injusto você demitir alguém que você não conversou. Sim, é injusto sim. a trairagem. É injusto você chegar aqui e falar assim, beleza, o cara está aqui há 7 meses, né? E aí você chega pro cara, posso falar com você? Prazer, aqui, ó, nós estamos encerrando... Cara, mas... Do nada, né? Então, assim, você tem uma obrigação de ter falado com aquela pessoa, não está gostando? Ok. Vamos lá, qual é o problema? É comigo, é contigo? O que falta na operação? O que falta de estrutura para você fazer aquilo que nós combinamos? O que nós combinamos está claro? Ou não? Vamos rever isso? Vamos rever o plano? E aí, beleza. Aí você fala tudo, repassa. Aí o cara vai, puta, não faz. Aí, muitas vezes, você ainda troca o cara. Fala, não, beleza. Dentro do meu Pareto, será que é os 80-20? Será que eu tô forçando sim. nos 20? Cara, vamos trocar. Isso aqui é legal pra você? Você gosta? Então vamos fazer isso. Aí o cara não fala, beleza. Aí você tá legitimado a tomar uma decisão que não ficou difícil pra ninguém. Entende? Aí você te legitimou a tomar uma decisão que não é difícil. Verdade. Colocar isso como um procedimento interno, com etapas, cara, além de ser mais leve, além de preparar a empresa, além de você tirar dúvidas de problemas de comunicação que você pode ter na empresa, porque se você estiver demitindo um cara que é razoavelmente bom por problema de comunicação, o problema é continuar lá. Aí você contrata outro, vai demitir, fica demitindo eternamente o cara, né? Trocando aquele cargo. E outra questão que deixa um pouco mais claro, a pessoa não precisa nem concordar com você, mas se deixa mais claro o porquê que você tomou esse caminho, a pessoa fala, eu não concordo, mas não foi do nada. Não foi na trairagem que você falou, né? Que nem você falou. E aí começa a fazer mais sentido. Isso aí reduz até o risco de processo trabalhista. Eu comento com todas as empresas. Se você não quer dar essa chance para o cara, faz isso por você, pelo menos. Né? Se proteja nesse sentido. Essa proteção. E, cara, assim, ó, tem uma outra coisa que para mim também é essencial no momento da demissão. É você ter essa sinceridade. Primeiro, trate-se, e aí em qualquer momento, com respeito e educação. Sim. Né? E mesmo que a pessoa tenha sido... Me veio uma palavra, mas eu não vou falar aqui. Antiética, não foi legalzinho. Mesmo assim, trate com respeito e educação, porque é sua obrigação, porque a maldade dele é com ele, não é com, né, não te legitima a fazer também. Mas nunca deixe de dizer a verdade do porquê. Tem pessoas que vão lá e falam assim, não quer se expor, porque dá trabalho isso. Sim, sim. Né? Você precisa se preparar para isso. Sim. E aí a pessoa fala assim, sabe o que eu vou falar? Vou falar que precisa cortar a vaga. Falar que, cara, sempre a mesma desculpa, né? Alguém foi não sei o quê, cara, gosto muito de você, mas... Não, isso não é justo nem com a pessoa. Sim. Porque se a pessoa precisa desenvolver aquilo, ela não acha que aquilo é um erro, ela está fazendo errado e ela no outro emprego vai fazer a mesma mesma coisa e vai perder o outro emprego também.
E é sua responsabilidade. A partir do momento que você senta nessa cadeira, ou de liderança, ou de empreendedor, ou de empresa, é a sua responsabilidade com as pessoas que trabalham ali contigo. Eu faço isso até na entrevista. Às vezes eu ajudo, participo de entrevistas de cargos para o meu cliente, junto com o cliente e tudo mais. E aí o pessoal sempre dá risada da forma que eu faço a entrevista, porque é muito batendo papo, assim, né? Então, fala, oi, tudo bem, né? Boa tarde, eu sou consultor, não sou da empresa aqui e tal. Fala um pouquinho de você. Aí o cara fala, tal. Eu falei, legal, isso aí você procurou no Google, respondeu, beleza. Aí eu quero saber quem é você. É na lata, assim. Aí a pessoa fica meio em choque. Não, agora eu vou falar. Aí você saiu do outro emprego por quê? Porque a empresa, não sei o quê. Eu falei, mas é a empresa ou é você? Aí o cara já fica em choque de novo. Aí depois da terceira futucada que eu tô, o cara começa a jogar limpo. Fala, não, assim, não estava numa fase boa, estou passando por um processo psicológico complicado, tomei umas decisões erradas. Eu falei, cara, isso aí, quero conhecer você, puta que bacana. Sim. E aí trocar essa ideia de maneira legítima, né, para trazer pessoas autênticas, né, tanto para o cliente quanto para a minha empresa. Na hora de fazer o feedback fica mais fácil. Na hora de fazer uma possível demissão também é mais fácil. Na hora de promover é mais direto, mais simples, né? Então é bem tranquilo isso, cara. E só juntando o tema demissão, mas não tem a ver com essa parte que a gente está comentando, um fato muito icônico da minha vida, que eu tinha a minha barraca de feira, né? Eu já agenciava, ficava sozinho numa barraca e tinha um concorrente meu que vira brother, né, cara? Tudo igual lá. E ele era funcionário do outro bananeiro, né, do outro barraca de banana, só que é um cara já maduro, tal, de família e tudo mais. E ele vivia falando assim, japonês, o dia que eu for mandado embora, cara, eu vou abdicar dos meus direitos, cara. Eu não vou pegar a minha rescisão, eu vou devolver tudo pra esse cara. Eu falei, por que você pensa assim? Ele falou, quando eu entrei aqui, eu não era nada, não tinha opção, não tinha futuro nenhum, nem eu acreditava em mim, o cara acreditou. Eu trabalhei um mês de trabalho, o cara não me pagou um mês de trabalho. Cara, eu fui tirar as férias, o cara não pagou as férias. Eu não entendo por que eu tenho que pegar uma puta de uma grana e correr o risco até de quebrar a barraca do cara porque eu vou pegar uma grana. Claro que entendo por que as leis trabalhistas existem, funcionam, etc. Também achei muito nobre da parte dele ele ter essa visão, né? Porque quem trabalha na feira é um povo mais simples, né? É o típico peão, assim, né? E não tinha obrigação nenhuma de ter essa consciência aí. Isso ficou na minha cabeça. Daí eu trabalhei quase 10 anos numa empresa de tecnologia, eu fui o primeiro cara que meu chefe teve que demitir, porque quem demitia até então era eu. Eu que fazia as demissões com o administrativo. Putz, mas foi tão doloroso pra ele, cara. Você vê que ele tava com o coração partido, assim. Eu não sei nem como te falar isso, tal. Eu olhei pra ele e falei, eu sou financeiro da empresa, eu sei o que tá acontecendo. Ou você me corta, ou você tem que cortar o operacional, mas o operacional é o que traz dinheiro. Nesse momento não tem, vou ter que ser eu, velho. Tá tudo bem. Aí ele falou, puta, cara, tá bom. Eu vou falar com a contabilidade. Eu falei, então, mas você já fez alguma demissão aqui? Ele, não. Eu falei, então deixa que eu faça a minha própria demissão. Porque eu que já cuido com a contabilidade, eu mexo com eles, né, com essa papelada, e eu vou te passando. Aí ele, puta, você é foda, cara. Nossa, não sei o que faria, né? O que eu vou fazer sem você agora, não sei o que lá. E eu fiquei com isso na cabeça também. Falei, olha, eu não quero minha rescisão, não. Eu moro com meus pais ainda, tô bem. Vocês vão fazer melhor uso desse dinheiro do que são. Aí ele fechou a cara. Aí falou, se tem uma coisa que eu não admito, é você não fazer isso. Né? Você vai, eu vou pagar todos os direitos, porque você merece, não sei o que. Outra demissão linda, assim, né, cara? Porque eu tinha esse lado de gratidão da empresa que eu falei, não vou pegar essa grana, não, eu me viro depois. A formação acadêmica que eu tenho é suficiente para arranjar outro emprego, confio no meu potencial e eu só tenho essa formação acadêmica, inclusive porque a empresa pagou uma parte dos meus estudos. Então, vou para cima e tudo certo. E aí ele também, como chefe, falou, não, é uma lei, cara, não tem nem como burlar isso. Sim. Né? Então, eu vou fazer da forma direitinha e você vai aceitar essa merda assim. Assim, ó,
Eu acho que é um pouco romântico isso. Sim. Porque eu entendo até a sua questão de gratidão com relação à empresa, mas veja, pagar o salário em dia, sem atraso, é obrigação. Sim. Pagar os direitos trabalhistas é obrigação. Tratar com respeito e educação é obrigação. Então, assim, não é que fez nada além. Apesar de eu achar que tem vários lugares que realmente entregam algo mais. Né? E não tem problema você ter essa questão de gratidão. Mas você não pode romantizar. É o que está lá, são as verbas que você tem que receber. Porque a função também aí do empresário é fazer a provisão disso. Isso. É fazer o caixa, é fazer a análise de risco, é ter isso mapeado, porque pessoas vão por vontade sua, por vontade delas, e você precisa estar preparado para isso. Suas obrigações. Então a sua obrigação é estar preparado para isso. Né? Eu não vou dizer que é sempre fácil, porque eu sei como ser empresário, os altos e baixos de negócios, financeiros e tal. Então pode ser um momento ruim e tal. Mas é assim, a sua obrigação estar preparado para isso. Por isso que um ponto muito importante para a gente lá, apesar da empresa ter começado, eu e a Débora, né, de sermos um casal também, de sermos os sócios profissional e pessoal, é separar as contas. É você ter o cuidado de separar as contas para ver, ó, isso aqui é uma conta da empresa, isso aqui é isso aqui é a nossa conta. Né, o que tem, né, o combinado, o que tem tá aqui e o que tem tá aqui. Né, não mistura as coisas, porque eu, né, apesar de eu não ter sido empresário, mas de escutar de amigos e pessoas que tiveram problemas por tomar um caminho que não é profissionalizar o negócio. Isso, o que mais quebra a empresa. Né? Você fala assim, empresa familiar, então empresa familiar é ruim. O Votorantim é ruim. É uma empresa familiar. Bem de perto. Entendeu? Foi, né, durante muito tempo o maior polo industrial, a maior companhia de alumínio do mundo. É ruim? Não. Sendo uma empresa familiar? Não. O que você precisa é, no momento da gestão, saber separar o que é profissional e o que é pessoal. Isso, profissionalizar. Entendeu? Então, assim, o negócio é profissional, tem que ter caixa, tem que ter provisão, tem que ter essas coisas para esses casos que vão acontecer. Sim, e vão. Aí vão acontecer. Verdade, é um ponto bem importante. Inclusive, a minha demissão foi tão simples porque realmente eu era o gestor financeiro e eu tinha provisionado tudo. E realmente, são obrigações. Né? E até para, mesmo com boa intenção, né, minha ou dele, etc., não dá para burlar. Né? Até não sei quem que falou uma vez, tipo assim, a minha obrigação é te dar. Se você quiser pegar esse dinheiro e dar para alguém, isso é um problema seu. Sim. Mas você tem que sair da minha conta e para sua. Sim. Não, e porque eu me preparei para isso, porque eu provisionei, tá certo. O que diz minha avó, que é combinado não sai caro, tá aqui, ó. Esse é o seu, esse é o meu. Dá César que é de César. Quando eu decidi ser empresário, você sabe desses riscos. Quando você vai lá e contrata uma pessoa, você sabe quais são as suas obrigações. Isso está claro. E se você não sabe, porque você não é obrigado a ser advogado, a ter estudado isso, a ter, né, se especializado nisso, ou ter sido gestor de um departamento assim, então que você contrate alguém para fazer isso por você, mas é a sua obrigação e você tem que saber qual é. Fique sabendo agora. Fique sabendo agora, então, que é assim. E só uma coisa, né? Quando a gente fala, eu fico muito na cabeça, quando a gente fala dessa questão de gratidão por ter recebido tudo, às vezes a ingratidão também é injusta. Às vezes você tem pessoas que falam assim, ele combinou comigo, fala assim, mas ele combinou comigo 100, e me pagou 100 e tal, e pagou todos os dias certo, e pagou as férias, pagou tudo com mais do 100. Mas ele contratou B e pagou 130. Isso que não é justo. Então, quando eu sair daqui, eu vou na justiça. Aí eu acho que está errado. Assim, é lógico que fora as discrepâncias, fora assim, aquelas coisas que eu não vou nem comentar aqui, quanto as diferenças salariais entre homem e mulher, isso não cabe à discussão mais. Sim. Né? Isso, né, as empresas não deveriam fazer, e eu acho que tem um movimento para acabar com essas coisas, ou para normalizar, ou para ir trabalhando essas coisas. Eu acho que isso tem que ser feito. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma questão de acordos. Então, quando eu falei com o Suzuki, eu fui lá e combinei com ele, paguei isso e cumpri todas as minhas obrigações. Né? E estou falando isso agora, vou tirar a roupa de empresário e vou colocar a roupa de advogado. E advogado que passou anos defendendo empresas, né? Anos defendendo esse tipo de matéria. Então, eu combinei com você, eu cumpri todas as minhas obrigações, está certo isso. Né? Muitas vezes você não sabe por que você pagou mais para aquele cara, mas eu sei. Eu sei as diferenças também. Sim, a própria lei traz as regras das diferenças do porquê.
Sim. Entendeu? O que eu não posso fazer é ser preconceituoso. Isso. O que eu não posso fazer é ser sexista. Né? Eu não posso ser racista. Aí não. E nem tá burlar errado. as regras da CLT. E nem burlar as regras, mas depois daquilo... Porque da mesma forma que você falou que tem gente que tem gratidão porque fez o combinado e tal, tem gente que tem gratidão mesmo tendo todos os combinados sendo cumpridos. Isso, verdade. E isso está errado para mim. Entendeu? A não ser que sejam esses outros casos. Sim. A exceção para mim é quando isso se dá porque, por exemplo, eu não gosto de japonês. Então, ou eu pago mais para japonês porque eles são sempre mais espertos. E aí entendeu? Sim. Aí eu não deveria fazer isso. Não. Tá? Não posso, não é justo. Mas para vários outros casos isso é justo. Tem um porquê, tem uma razão. Sim. Legal. Isso é um debate inédito. Desde que a gente lançou o podcast, a gente não falou aqui de demissão, a gente não falou dessas regras, né, desse senso de justiça. E nada mais interessante do que vir de um advogado, né? Então... eu tenho lugar de fala, né? Isso. Eu brinco lá em casa, às vezes quando eu falo alguma coisa, né, de gordo e tal, eu falo, aí as minhas filhas falam, pai, não pode falar isso. Eu falo, não, eu tenho lugar de fala, olha o tamanho da minha barriga. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar. De mim eu posso falar. Eu sei como é que as camisas ficam abrindo aqui. Eu posso falar. É isso aí, muito bom. Estamos aproximando aí do final do nosso bate-papo, que, pelo menos para mim, foi muito rápido. Tinha certeza absoluta que você ia agregar muito, né? Você, a Multiplique, a Débora de tabela. Sim, falamos bastante dela aqui, falamos né? Bastante. Falamos menos do Thiago, do Felipe, mas não vai faltar oportunidade, né? Talvez num outro episódio, a gente fale mais deles. Inclusive, né, já estou pensando numa temporada futura. Aqui hoje a gente vem falando muito sobre a história do empreendedor e a história das empresas, né? E já teve até a sugestão, acho que foi a Eni, que veio aqui e falou assim, cara, se contar as histórias de fracasso, porque o que a gente aprende com as cagadas que a gente faz, Sim. né? E eu falei, é verdade, né? A gente fala cases de sucesso, né? Eu vou criar o cases de fracasso, né? O que não fazer na tua empresa, né? É muito vendedor isso, né? Os cases de sucesso, mas quanto fracasso teve para chegar no sucesso? Né? E o aprendizado tá ali, né? Se você mostrar o quanto que você já errou, o cara fala, putz, eu tô fazendo esse caminho, nem sabia que eu tô fazendo cagada, né? Sim. E um outro ponto aí, eu vou abrir até uma limitação técnica aqui do podcast. A gente perguntaram, Wagner, por que você não entrevista mais de uma pessoa? Eu falei, porque a gente não consegue. A gente tem uma limitação técnica aqui de quantidade de espaço, microfone, processamento, uma poda de coisa que dificulta na hora de expandir isso. Mas até nesse ponto a gente também já está trabalhando aqui, dentro do formato do podcast, de em uma outra temporada a gente conseguir possibilitar, né, aumentar pessoas, o que seria justo, né? Você poderia trazer, né, os seus sócios, a gente debater e fazer uma mesa redonda aqui. Mas esse momento vai chegar, vai estar tudo certo, né? Está muito bem representado aqui por você. E, de novo, agradecer o esforço, a presença, o tempo, tá? A parceria. É muito bacana que você tenha vindo, cara. Obrigado. Obrigado, amigo. Eu fico satisfeito de estar aqui também, de você abrir essa oportunidade, esse canal para a gente conversar. Para mim, fluiu super bem. Confesso que estava um pouco nervoso. Primeira vez que eu faço um podcast e pensando, cara, como vai ser isso, né? Eu tenho esse tique de ficar balançando a perna. Às vezes eu estou até comendo e estou fazendo isso. E falo, pô, as pessoas vão achar que eu tô nervoso. Será que eu tô nervoso? E, cara, fluiu super bem, foi um papo legal. Acho que a gente conseguiu explorar várias coisas. Só espero que fique claro, né, para as pessoas aí que vão assistir depois, que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de comunicação, né? De falar Sim. sobre o leilão e falar um pouco dessa vida do empreendedor, mas que tenha ficado claro para as pessoas. Não duvido que tenha ficado, não. Muito bom, você fala muito bem também. Então isso aí tá desenrolado. Eu fico lisonjeado realmente de ser a oportunidade de trazer você num podcast pela primeira vez, né? Tem um amigo meu que ele nem empresário né? Nunca tinha ido num podcast, não tinha gravado um vídeo na internet e eu trouxe nessa fria aí. Coitado, a gente tem que se preparar uma semana. E foi super bem. Então é legal que a gente consiga proporcionar esse ambiente amigável aqui para a pessoa se sentir tranquila. Legal. Valeu. Obrigado, parabéns. Obrigadão, velho. Parabéns pelo trabalho. Valeu.